Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A juventude de todos abriga um sonho brilhante de voltar ao lugar antigo. A jovem chamada Rami recordou aqueles belos 5 meses que pareciam ter acontecido ontem. Naquela época, Rami havia acabado de ser aprovada no exame de admissão para a escola secundária número 1 da cidade. O documento de admissão afirmava claramente que as meninas não podiam usar o cabelo abaixo dos ombros. Mas seu pai, um homem idoso e teimoso, considerava o documento um decreto sagrado. Como resultado, após cortar o cabelo e sair, Rami, com mais de 10 anos, encontrou um conhecido carteirista. Ela roubou a carteira que ainda estava aos seus pés, fazendo-o cair e devolver a carteira ao dono. A coragem da menina fez com que todos ao seu redor a admirassem. Entre eles, um amigo chamado Trong Nhyul-hee não conseguia tirar os olhos de Rami. No dia seguinte, quando chegou à escola, ficou surpresa ao ver que suas colegas ainda tinham cabelos na altura dos ombros. Enquanto seus pais foram buscar utensílios domésticos, Rami veio ver o horário das aulas. Ela ouviu que a turma número 1 tinha um super casal, Pham Nguyen e Tuoi Hee. Vendo que ela estava na aula deles, Rami ficou muito feliz. Assim que saiu correndo, quase esbarrou em um menino andando de bicicleta na escola. Voltando ao dormitório, Rami deu as boas-vindas ao céu livre. Vendo que todos os seus amigos tinham tapetes, ela adivinhou que seu pai havia esquecido de comprar um para ela. Ao passar pelo campo de futebol, Rami notou que sua amiga quase bateu nela jogando futebol. Teo-hee fez Rami querer olhar um pouco mais. Originalmente, eles seguiram caminhos separados, mas Rami viu a bola correndo em direção a Nhyul-hee. Ela rapidamente o puxou para trás, acidentalmente deixando a bola atingir o peito de Nhyul-hee, quando ele reconheceu a garota corajosa. Outro dia, ele sorriu e devolveu a bola e então, inesperadamente, Rami voltou rapidamente para a aula e chegou na frente da sala de aula. Rami não conseguiu passar pela porta do professor. Encontrou uma barreira na lenda, então pesquisou-a cuidadosamente enquanto ajustava o tapete nas costas de Rami e a empurrava para a sala de aula. Ele perguntou a qual seita ela pertencia que nem mesmo uma pequena barreira poderia quebrar? Rami entrou na aula irritada, ainda mais irritada quando Tok-hee ainda ria dela. Este é Pham Nguyen, um estudante de matemática da 3ª série que não desistiu quando perdeu a nota de admissão. Tan Trash Duong, um aluno da classe 2, veio desafiar Pham Nguyen para um duelo em vez de resolver problemas de matemática. Exame de Sudoku. Seus colegas não desistiram de uma competição entre os 2 melhores alunos da escola, 15 minutos antes de começarem as aulas. Quem resolver mais números vence. Olhando para eles e escrevendo números continuamente sem ter que contá-los, ela pensou que sua mente erudita era realmente diferente da dela. Suas palavras atraíram involuntariamente a atenção de Pham Nguyen. Vendo seu oponente distraído, Trash Duong agarrou-se à vitória com confiança. Tendo aprendido com Pham Nguyen, seu amigo chamado Tavu Ham tinha certeza de que não perderia. Com certeza, Pham Nguyen superou rapidamente seu oponente, mas infelizmente quebrou o giz quando estava prestes a escrever o número final. Depois de receber o giz de Nhyul-hee Pham Nguyen, ele terminou a partida ao mesmo tempo que Trash Duong. Ambas as respostas estavam corretas. Ares admite a derrota diante do inimigo, às vezes pedindo metade das conquistas do melhor amigo. Os olhos de Pham Nguyen ainda estavam atraídos pela ingenuidade de Rami em relação às aulas. Ele procurou especificamente o nome dela na lista de aulas, e coincidentemente a encontrou do lado de fora da porta. Vendo seu amigo chamado Zhao Lei sentado na mesma mesa que Rami Pham Nguyen, usando um livro precioso para trocar de lugar com Zhao Lei, ele se aproximou e perguntou a Rami se ele ainda se lembrava dele. No entanto, ela só sabia que ele era o melhor aluno da turma. Bem naquele momento, a deusa começou a chorar diante dos olhos de admiração dos estudantes do sexo masculino que queriam recrutá-la para ser sua companheira de mesa, mas em vez disso caiu no chão. O nome da professora da turma era Kieu Van e ela se apresentou à turma para se conhecerem. Ela convida cada um de vocês a usar 3 palavras-chave para se descreverem. Pham Nguyen foi a primeira pessoa convidada, e era realmente um grande estudioso. Suas 3 palavras-chave estão todas relacionadas à matemática. Observando Rami se escondendo do criminoso, convidando Nhyul-hee para subir e se apresentar, sua energia positiva fez com que todos exclamassem, "Legal!". O menino bonito e charmoso lembrava frequentemente de suas habilidades como jogador de basquete. A introdução frequentemente mencionava o nome de Rami no quadro.
Ela disse que gostava de ler histórias e assistir filmes, mas seus amigos brincavam com ela, chamando-a de cabeça de cogumelo. Forçou um sorriso amargo. A senhora Kieu nomeou Pham Nguyen para ser responsável pelo grupo de homens e designou Hami para ser responsável pelo grupo de meninas, com quem ela marcou encontros. Reunindo-se de manhã cedo na praça para o treinamento militar, juntando-se ao grupo que morava no mesmo dormitório, Vuong Tiangu levou seus amigos para recarregar seus cartões de dinheiro. Vendo que estava fraco para recarregar algum dinheiro, Tiangu ficou com medo de não ter o suficiente até o final do mês para ouvir músicas chorosas. Ela falava muito pouco e admirava o corpo da amiga. Durante a primeira aula militar, toda a turma foi obrigada a ficar em posição de sentido por 30 minutos sob o sol quente. Todos mal conseguiam respirar. Um colega fingiu estar tonto para poder deitar-se e descansar um pouco. Ele esfregou óleo de vento na lateral dos olhos, deixando-o tonto. Ele estava tão amargo que foi curado. No entanto, Hami não aguentou mais. Lien caiu nos braços de Nieu Pham Nguyen, que a carregou freneticamente para a sala médica. Ele ouviu. Hami queria comer bife, e Pham imediatamente correu para comprar um frasco de soro intravenoso. Hami teve uma nova ideia quando não havia ninguém por perto. Ela bebeu um pouco de água da garrafa e ouviu um som fraco quando Hami tentou freneticamente se cobrir, mas em vez disso jogou a água em sua amiga, com medo de que a árvore pendurada caísse sobre ela. Ele estava prestes a chamar o médico. Hami terminou a garrafa de um só gole com água infundida para a admiração de Tui-hee. Justamente quando Pham Nguyen trouxe a comida para casa, ele se perguntou por que havia terminado de administrar a garrafa grande de água, apesar das muitas ameaças de Hami ao mostrar que havia terminado de beber a garrafa inteira de água. Pham Nguyen o lembrou que desta vez o suco de frutas seria melhor. Se eu puder tomar, o que devo fazer se tomar outro medicamento na próxima vez? Hami fingiu estar tonta e pediu ao líder do grupo que pedisse licença para ela. De volta ao dormitório, preocupada com a saúde do navio de guerra, ela fez água com açúcar vermelho e também preparou doces para Hami. Chieu Ngu e Dai Dung voltaram para contar uma série de piadas durante sua primeira aula militar. Em particular, minha amiga tinha acabado de dar um passo à frente quando suas calças foram rasgadas durante a segunda aula. O oficial dispensou toda a turma, e todos ficaram assustados quando cada um dos membros teve seus próprios pensamentos. A professora convidou Tuan Duc a rir mais alto na fila do oficial, lembrando a turma de seguir sua aparência diabólica, mas também com humor brincalhão. Ele o criticou por ser feio e fraco. Conversar durante a prática afeta outros alunos, e às vezes eles pedem ao professor que os ajude a se adaptar em vez de culpá-los. O policial disse que se tivesse habilidade, ele mesmo ensinaria seus colegas. Às vezes, ele pedia permissão para fazer 4 perguntas separadas para 2 colegas. Ele analisou que errou porque estava muito focado nos comandos do professor. Então teve que ajustar sua mentalidade e tentar não olhar para o oficial durante o treino. Mas quando voltou para o 10º ano, verificou os resultados do ensino. Com certeza, seu método muitas vezes funcionava para o policial que reconhecia as habilidades de seus colegas depois da escola. Pham Nguyen devolveu a garrafa de água para Hami. Ela elogiou a memória dele e lembrou-se de Pham Nguyen com apenas um olhar, dizendo que, embora o tivesse conhecido uma vez quando era jovem, ele nunca se esqueceria de ir ao restaurante. Muitas vezes, ele rapidamente se sentou em frente a Hami, esperando por ela, obrigado. Às vezes me pergunto se uma garota que come tão rápido quanto um caracol vai pular? Ela estava com tanta raiva que não conseguiu engolir o arroz. Bem a tempo de encontrar o diretor da escola, a professora lembrou Hami de arregalar os olhos para ver as palavras: evite desperdiçar comida. Hami se certificou de comer todo o arroz que sobrou. Com certeza, ela disse que poderia fazer isso. Comer todo o arroz de uma só vez fez muitas pessoas caírem na gargalhada durante a noite de convívio. Às vezes, quando foi escolhido para ser o anfitrião da festa, ele anunciou que sua turma havia recebido um excelente título em treinamento militar para aumentar a coesão. Muitas vezes, ao organizar jogos de contagem de sapos, Hami foi a primeira a perder. Ela decidiu cantar uma música para toda a turma, mas a voz de Hami era inversamente proporcional à sua confiança. Antes de se despedir do policial, toda a turma cantou uma música para se despedir do professor. Durante um mês de treinamento, algumas sessões foram cansativas, enquanto outras foram divertidas, todas se transformando em belas lembranças do treinamento físico. A turma inteira tinha que correr 800 metros todas as manhãs e mal conseguia respirar.
Muitas vezes, Rami lembrava Pham Nguyen de contar mais devagar quando a turma de Rami pegava a trança de Pham Nguyen. Ela ria porque o monitor da turma também recolhia as roupas das meninas de Pham Nguyen e perguntava: Rami não está impressionada com essa trança? Ela não se lembrava, mas reconheceu sua bebida favorita na mesa dele, disse Pham Nguyen. Certa vez conheci Ramai em um navio de cruzeiro para Guilin. Naquela época, ela amarrava o cabelo com 2 presilhas e tinha uma pequena verruga embaixo dos olhos. Depois de terminar, ela deu a trança inteira a Pham e prometeu voltar depois de viajar para procurá-lo. Rami lembrou que quando ela era pequena, ela realmente tinha ido para Guilin, mas a pessoa que conheceu se chamava Luke Tuong. Além disso, ela também não fazia tranças nele durante o recreio. Pham Nguyen disse que o professor não conseguiu encontrar o caderno de exercícios de matemática de Rami. Com certeza, o caderno dela estava na bolsa. No entanto, Ramai tinha certeza de que ela havia enviado ao professor. Ela suspeitava que alguém se atrevia a pregar peças sujas nela. Vendo muitas vezes quando ele estava perto de Tavu Ham, a suspeita em Ramai aumentava cada vez mais. Enquanto escutava, ela foi acidentalmente empurrada por seu colega de classe, mas às vezes ela não tinha tempo de ver o rosto zangado de Rami. Às vezes, ela fingia ter perdido a memória de antes. Ela perguntou diretamente: Ele se atreve a esconder seu caderno de exercícios? Às vezes não entendia do que ela estava falando. Rami acreditava que ele era inocente, mas era forçada a ficar a 3 metros de distância dele a partir de agora. Ele se perguntava se ele era um molde tão azarado. Depois de acordar cedo, Tuan Duc comprou o café da manhã para ajudar toda a turma quando ele passasse. Ele rapidamente pegou carona para chegar na escola na hora certa. Quem diria que os dois seriam punidos pelo professor da sala de aula por chegarem atrasados até 1 minuto? No entanto, em 1 segundo ela estava rindo, e no segundo seguinte ela foi punida correndo mais uma volta no quintal, olhando para Rami sendo deixada para trás, muitas vezes virando-se para trás para empurrar seu ombro para apoiá-la. Pham Nguyen viu isso e também ajudou. A tragédia finalmente acabou. Ramai agradeceu a Tuoi Hee, mas ele fingiu não ouvir o quanto ela agradeceu, alegando que ele não era o molde azarado de Rami. Mas depois de um tempo de questionamento, ela ainda acreditava que foi o atraso dele que fez com que toda a turma fosse mandada para casa. Tuan Duc abriu uma barraca para vender café da manhã para seus colegas de Rami. Ele pretendia comprar bancheo, mas foi parado por um peixinho. Ela lembrou que os bolos do lado de fora do portão da escola eram vendidos apenas por 4 yuans, mas Tuan Duc os vendia por 5 yuans. Quando ela ouviu o peixinho acusar o presidente da classe e lembrá-la, Tuan Duc não tinha permissão para trocar mercadorias na sala de aula. Ele pediu a Tuan Duc que devolvesse rapidamente o troco aos colegas durante o período de autoestudo. Coração quando o lembrete chegasse. Rami foi capaz de cobrir a frente, mas foi exposta por trás. O professor de sala de aula Pham Vuong, correu rapidamente para cobrir Rami. Depois que o professor saiu, Pham Nguyen foi forçado a pegar a sopa de macarrão de Rami enquanto esperava para sair para jogar. Ela não a culpava porque isso era responsabilidade de um presidente de classe. Ela sabia que Pham Nguyen não queria dizer isso como alguém que queria dar mais ao provar o gosto maligno. Depois de agitar vigorosamente a garrafa de Coca-Cola, leve-a de presente. Muitas vezes ela agradeceu por protegê-la de ser pega pelo professor da sala olhando para o rosto sinistro de Rami. Muitas vezes, quando se sentia um pouco instável, ele usava a desculpa de que sua mão que segurava a bola estava suja e pedia que ela o ajudasse a abrir a lata de água. Ele fingia estar fraco e não conseguia abrir a tampa da garrafa. Por isso era sua amiga de repente pegava a lata de água e sofria sua ira. Suas explosões tornavam-se ainda mais dolorosas quando descobria que ela estava pregando peças nele e intencionalmente dificultando as coisas para ele. Aproveitando o intervalo, Pham Nguyen repetiu o problema de matemática para Ramai ao ouvi-la elogiar o presidente da classe. Muitas vezes, quando estava ansioso para provocar, ele repetia as palavras cafonas de Rami. Ela estava com tanta raiva que conseguiu arrancar as penas de um papagaio. E embora Pham Nguyen tentasse persuadi-la, ele não conseguiu impedir esse casal injusto. Quando a turma da tarde de Ramai viu sua mesa cheia de lixo, a cara do peixinho questionou: quem se atreve a comer? Ao meio-dia, Rami Tuan Duc ainda deixou lixo na mesa, pensando que Cheon-gu disse que deve haver provas. Mas ela não viu o que outros amigos fizeram porque ninguém aceitou. Mai decidiu dividir a verdade. Para não ter que suportar a dor de ficar sozinho,
Tuan Tuan pedia aos colegas que o julgassem e muitas vezes chegava a elogiar Hamé por ter feito um bom trabalho. O monitor da turma pedia que toda a turma voltasse aos seus lugares. No final, Hamai ainda recolhia o lixo durante o recreio, às vezes com medo de que Hamai entendesse mal, então não deixava o lixo na mesa. Ela disse: se o juramento fosse verdadeiro, metade da população seria atingida por um raio. Depois da escola, Hamai viu Tavuham puxando muitas vezes quando ela saiu com Lelê para pegá-los em flagrante falando sobre machucá-la. Então, Tavuham pediu a Tio-hee para fingir ser seu namorado para rejeitar o cara que tinha sido perseguindo-a todo esse tempo. O professor de roteiro, que é mais sangrento que o ídolo do cinema Rami, decidiu embelezar o personagem principal que foi enganado por Neo-hee. Ele imediatamente entrou no papel e explicou que seu coração estava voltado apenas para Rami. Seu amigo gordo disse a todos para não agirem mais. Ele revelou que estava apenas provocando Vuham porque ela rejeitou seus sentimentos. O amigo gordo deu um doce em formato de coração para Rami. Assim que Pham Nguyen se aproximou, eles ouviram a voz do professor da sala de aula e rapidamente se uniram para escapar. No dia seguinte, a professora devolveu a prova de matemática para toda a turma, da qual 3 pessoas obtiveram notas perfeitas. Pelo contrário, Hamai foi a única aluna que deixou a última questão em branco. Ela não estava disposta a passar o dia todo na quadra de basquete, mas mesmo assim conseguiu uma pontuação perfeita durante o recreio. Ele confirmou que realmente não escondeu seu caderno de exercícios. Rami sabia, então ela concordou em remover o nome dele do livro de vingança. Para agradecê-lo, às vezes ele dava um amuleto da sorte para Rami, acreditando que isso a ajudaria a testar melhor para que seu rosto parasse de franzir a testa no campo de treinamento. Cheon-gu estava desafiando Tuan Duan, vendo seu oponente vencer. Cheon-gu não se vestiu. Ela acredita que sua equipe é inerentemente fraca, porque muitas amigas são intermediárias. Muitas vezes, ao decidir jogar uma partida final para determinar vitória ou derrota, o time vermelho liderado por Hei Mai prestou mais atenção ao ritmo do que qualquer um poderia esperar. Seu amigo escorregou e caiu, fazendo com que todo o time quebrasse seu fardo no meio da estrada. Um membro do time azul de repente perdeu o controle. Ajude o time vermelho a voltar para vencer, admitir a derrota e concordar em levar café da manhã gratuitamente. No entanto, uma pessoa do time azul a admirava, pensando que ela tinha que competir com base em suas conquistas. O significado da vitória de Cheon-gu, quando seu bloco de dormitório fez com que um oponente de Nguyen Nguyen se perguntasse se a violação de Nguyen Nguyen poderia trazer suas conquistas. Duke ficou em último lugar, confiando nas conquistas de Tuyat-hee para apoiar Rami Chiu-engu, que fez um plano de estudo de Pum. Além de ganhar ou perder, ela também não queria ser ridicularizada por seus amigos. Hamai lembrou-se de ter sido ridicularizada por seus colegas. Só porque meu desempenho em matemática não é satisfatório, ainda assisto às aulas de natureza. Desta vez, Hamai decidiu não deixar que os outros a subestimassem. Ela entregou o telefone e todas as revistas e romances para o peixinho. Vendo Rami se arrependendo de não ter lido a última página da revista, muitas vezes ela corria até a livraria para comprar outro livro para dar a ela. Às vezes, ela queria dar para si mesma. Vendo o que estava escondido em seu corpo, Rami pensou que ele era um pervertido olhando para a revista dela. Ele imediatamente percebeu que era um pervertido e que era ao mesmo tempo bonito e gentil. Quem diria que seu melhor amigo pegou Rami lendo secretamente uma revista e imediatamente relatou isso ao peixinho. Rami viraria o rosto e não estaria na mesma página que seu oponente. Durante a aula de cinema, Pham Nguyen escolheu tendenciosamente o filme recomendado por Tio-mi porque o professor estava sob pressão dos estudos e queria que Rami relaxasse um pouco. No entanto, ela já assistiu esse filme muitas vezes, então aproveitou o tempo para estudar outras matérias nas dependências da escola. Hamai conheceu um antigo colega de classe chamado Tuong. Ela não esperava que o camarão estúpido também fosse capaz de passar no exame final. Lhe ameaçou contar à professora sobre o trabalho de esmalte de Lê. Rami contou, trêmula, a experiência de transferir de escola no meio do estudo com ela. Hamai teve resultados ruins, o que afetou a nota geral de toda a turma. Vendo Hamai corcunda para fazer o exame, seus amigos a apelidaram de camarãozinho fraco e fraco, acreditando que enquanto Hamai se esforçasse, ninguém ousaria rir dela. Quando Rami classe ouvisse seus amigos chamá-la de camarão pequeno e estúpido. Ela não gostou de ouvir isso, mas eles continuaram a provocar.
Tuan-Duc até fez um desenho de um pequeno camarão para zombar dos colegas. Pham Nguyen e Ni Eu Hai entraram na sala de aula ao mesmo tempo e forçaram Tuan-Duc a se desculpar com Hamai, dizendo que o monitor da turma não conseguia controlar sua boca. Muitas vezes, ela abaixou a cabeça decididamente e Tuan-Duc na frente de Hami. Ela pegou um pedaço de papel oficial e enviou uma carta de desafio a Tuan-Duc. Tamai afirmou que não perderia. Olhando para Hamai, ela ainda incomodou Pham Nguyen para comprar comida deliciosa e a persuadiu a confiar que seus pais estavam ocupados com o trabalho. Então a mandaram para a escola mais cedo. Talvez porque sua mente não se desenvolvesse a tempo, ela sempre ficava em último lugar no exame. Seus colegas a apelidaram de camarão estúpido e colaram um pedaço de papel em suas costas, fazendo com que toda a escola risse dela. Inesperadamente, perto do final do ensino médio, seu desempenho melhorou e ela passou no vestibular. Ela acreditava que Deus lhe daria uma nova oportunidade, mas não esperava que ainda estivesse destinada a ficar em último lugar. Pham Nguyen acha que as coisas mudaram. Muitas pessoas na sala de aula gostavam de brincar com Hami. Ela também agradeceu a Deus por permitir que ela conhecesse um grupo tão bom de amigos. No campo de futebol, ele costumava desafiar Tuan-Duc a correr 100 metros. Se ele perdesse, ele deveria voltar e pedir desculpas a Hamai e Pham Nguyen. Se perdesse, ele ligaria para Tuan-Duc, irmão mais velho. Tuan-Duc disse que praticava corrida de 100 metros e até quebrou o recorde do ensino médio. Muitas vezes, quando a partida começou, ele rapidamente se recuperou e venceu. Tuan-Duc ficou satisfeito e concordou em ser um búfalo e um cavalo para ela. Ele voltou para a aula e Tuan-Duc pediu desculpas por chamar Hami de camarão para espiar seu crime. A professora estava escrevendo a letra. Muitas vezes, ele também deixava comentários, agradecendo aos professores por sempre terem paciência com as travessuras dos alunos. A ideia de Hami de escrever uma nota de agradecimento deixou a senhora Kyeovan muito emocionada. No dia do professor, durante o intervalo do almoço, Hamai ficou na aula para completar um manuscrito para enviar para a revista, e muitas vezes foi acidentalmente empurrada para fazer isso. Manuscrito sujo, olhando para ela preocupada, ele rapidamente se desculpou, prometendo copiar outro manuscrito para Hami e enviar a redação a tempo. Muitas vezes, quando copiava manuscritos secretamente durante a aula e era pego pelo professor, ele rapidamente escondia o manuscrito na gaveta de sua mesa porque muitas vezes respondia a perguntas difíceis. Então o professor o libertou e finalmente terminou de copiar o manuscrito. Como sua escrita não era ruim, ele estava disposto a perdoar seus colegas. Ele também deixou uma mensagem desejando que ela ganhasse uma medalha em breve. Ele sabia que os navios americanos frequentemente chegavam aos correios e muitas vezes se ofereciam para ser o motorista para carregá-la na frente da caixa de correio. Hamai puxou-a de volta para dedicar toda a sua sorte a Ha America. No caminho de volta para casa, Mai contou sobre seu sonho de ser escritor, mas muitas vezes não a aceitava porque ainda não sabia o que queria fazer. Vendo Hami indo para o ponto de ônibus, às vezes tirando fotos do número do ônibus para voltar para casa, às vezes passando a noite inteira apenas comentando e olhando as fotos de Hami online. Vendo que a infância dela era parecida com a dele, ela foi perseguida por cães em todos os 3 becos. Então ele sorriu tolmente para si mesmo. Devido a muitos exercícios, Hamai imediatamente despejou conhecimento em sua cabeça, esperando que um milagre acontecesse. A memorização de Pham Nguyen Ni era uma habilidade que ele ensinaria em aulas de autoestudo. O fato de Pham Nguyen ter repassado o segredo da memorização aos Trinel se espalhou pela turma, e uma boa oportunidade não poderia ser perdida. O grupo de amigos seguiu secretamente Hamai Pham Nguyen e a levou para uma sala de estar abandonada, um lugar secreto que eles frequentemente descobriram. O professor Pham Nguyen começou a ensinar, e seus amigos entraram correndo. Como resultado, uma pequena aula de autoestudo foi organizada sob os ensinamentos de Nguyen Tan. Todos ouviam a palestra com atenção, mas às vezes apenas voltavam os olhos para Hamai para ouvir suas perguntas. Ele ensinava com o monitor da turma e via que Hamai não conseguia resolver o problema, para que Pham Nguyen pudesse vir rapidamente para ser tutor. Explicando pacientemente, ele constantemente encorajava Hami a entender rapidamente a lição que estavam prestes a perguntar, mas Tuan-Duc perdeu o exame. O teste intermediário começou oficialmente para melhorar o desempenho de toda a equipe de Tuan-Duc para copiar as respostas. Inesperadamente, ele acidentalmente jogou-o na mesa da nau capitânia dos Efepaisin Besantiwa.
A professora viu Hamai segurando a folha de respostas e pensou que ela havia colado na prova. Hamai tentou explicar, mas ele ainda levou o papel dela para a sala do professor. Hamai confirmou que a folha de respostas não era dela, mas a professora ficou ainda mais desconfiada. Quando seu teste acertou tudo, Hamai disse que recentemente havia sido complementada pela monitora da turma, então ela melhorou assim para provar que fez de novo na frente do professor, ao invés de esperar a turma inteira pela prova. O professor pediu a Rami para resolver outro problema de matemática. Quando Rami começou a entrar em pânico, Pham Nguyen veio inocentá-la. Ele mostrou ao professor o papel aproximado de resolução de problemas de matemática da Marinha do Zewa. Porém, a professora ainda a forçou a terminar a difícil questão. A professora permitiu que o monitor da turma desse mais instruções a Hamai sobre como eles se encaixavam. A professora acreditava que Hamai melhorou graças a Nguyen, e muitas vezes trazia 2 colegas para confessar seus erros ao professor. Foram eles que colaram no exame final, muitas vezes homenageando o presidente da turma como o herói de prata de Luong Son. Quando ele ficou com ciúmes e lembrou a ela que ela não havia agradecido, Hamai agradeceu. O jovem cavaleiro pegou o prisioneiro preso e Tuan Duc veio pedir desculpas a Hamai. Mas ele queria que sua equipe admitisse a derrota, embora ainda não tivessem os resultados do teste. Mas trapacear foi a derrota deles. Rami aceitou um sincero pedido de desculpas e aconselhou o jovem cavaleiro, Tuan Duc, a se virar e voltar para a aula, senhorita Kieu Van Kan. Os alunos tiveram resultados muito bons, ficaram em primeiro lugar em toda a série, e a Marinha dos Irusewa fez um progresso notável. Ela anunciou que a escola organizaria uma partida de basquete. Ela designou Tuan Duc para ficar encarregado de organizar o time, enquanto Tio Ingu ficou encarregado de torcer no campo de futebol. Rami foi ridicularizada por seus colegas da 7ª série por causa de seu cabelo, mas agora ela está confiante no rosto da canção crítica. Por se tratar de uma turma especializada, o espírito desportivo da turma número 1 não é muito entusiasmante. Além disso, Tuan Duc também escolheu amigos não confiáveis para participar da competição. Muitas vezes ele dependia inteiramente do ministro. A partida começou. Quando o jogo começou, ele inocentemente segurou a bola e deu para os companheiros. Às vezes, mesmo sendo bom, era difícil para todo o time da 7ª série colocar continuamente a bola na cesta e ficar lindo. Muitas vezes ele continuou se esforçando e aproveitando tudo para lançar a bola para os companheiros. Depois de acertar apenas um tiro, Tuan Tuan pediu uma pausa porque, muitas vezes, a preocupação do capitão era um anestésico. Muitas vezes, o peixinho achava que a formação de sua classe não combinava para recuperar a honra. O infrator não precisava, com a permissão de Tuan Duc, ele também decidiu jogar várias vezes. Mesmo com a perna doendo, ele ainda decidiu jogar uma partida com seus companheiros. A coordenação entre 2 amigos próximos que ganharam pontos continuamente após metade da partida da primeira série diminuiu a diferença de pontuação. Vendo o crescente espírito esportivo, muitos colegas se auto-indicaram para participar da partida. Muitas vezes decidiram formar o mesmo time e voltar no meio da partida depois que as pontuações das 2 turmas estavam próximas uma da outra, com apenas 10 segundos restantes. No final, o amigo jogou a bola para Tui Hai de uma distância muito longa, às vezes colocando a bola na rede com sucesso, vencendo pela primeira classe. Após a comemoração, seus olhos se voltaram apenas para Rami, do time masculino de futebol, que carregou o capitão de volta ao dormitório. E Rami comprou sorvete para todos. Ela estava preocupada que, se ela se machucasse, ela não seria capaz de competir amanhã. Ele se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Hamai para você amanhã. Eu definitivamente vou ganhar." Hamai rapidamente correu de volta para o dormitório. Então ela pegou o pacote de band-aid. Muitas vezes ele prometeu usar todos esses band-aids. Rami gentilmente guiou Tuoi-hee de volta ao seu quarto. Na próxima partida, a turma número 1 teve que competir contra a turma número 2 com seus gritos muito especiais. Porém, a torcida da primeira série não desistiu e mudou o penteado, fazendo com que muitas vezes a professora não conseguisse tirar os olhos do peixinho para acompanhar a rotina de dança para suprimir o ímpeto do adversário. Seus movimentos estranhos e interessantes faziam tremer todo o campo de futebol. Ele às vezes a comparava a um homem-balão no supermercado. Ele se gabava de ter colocado band-aids em forma de X nela e depois a elogiava pelo penteado. Não se esqueça de animar toda a turma. A partida começou. Pham Nguyen venceu o voleibol fraco para somar pontos. Tan Trash Duong mudou de tática.
Toda a equipe continuamente impactou fisicamente o adversário. Ele até tropeçou intencionalmente em Tio-hee Hamai, dizendo que nossa turma havia voltado para as manobras do outro time. Então Tantrat Duong teve que perguntar o erro do professor. Ele costumava usar as mãos e os pés para revidar imediatamente. O árbitro lembrou a Tantrat Duong que se ele continuasse a pregar peças, cancelaria a partida de 4 jogadores. A partida continuou com as duas equipes se mantendo próximas do placar, faltando menos de 1 minuto para o final, mas a primeira série ficou 1 ponto atrás nos últimos segundos, muitas vezes chutando a bola para a rede. Ganhe todos os 3 pontos para toda a equipe da primeira série comemorar a vitória e homenagear o grande herói Nieu-hee. Quem poderia imaginar que a bola saltou da mão de Tuok-hee e atingiu a cabeça de Hami Pham Nguyen quando ela correu de volta, mas foi empurrada por Vu-ham. Muitas vezes ela carregou rapidamente o navio americano para a sala médica, onde o médico diagnosticou Ha. O tornozelo de Mi Song-red não pode mais assistir à partida. Ela culpa muitas vezes por ferimentos extensos e usa apenas um pequeno band-aid. Ela chamou os 2 colegas restantes de volta à aula. Ouvindo Hami reclamar muito, havia uma maneira de ajudá-la. Assistindo à partida, Hami sabia que ficar na aula seria chato. Pham Nguyen comprou muitos lanches para ela. Esperando que os amigos saíssem muito para dar um presente para Hami, ele já havia preparado binóculos para ela. Assistindo à partida de futebol, ele também comprou para Hami uma caneta em formato de maruco. Ela gosta de usar binóculos para olhar quando se aproxima dele e acidentalmente toca sua mão antes de ir para o campo. Muitas vezes, ela queria receber o incentivo especial de Hami, então ela devolveu temporariamente a sorte. Muitas vezes, o sorriso dele fez Hamai vibrar. A partida muitas vezes começava com o primeiro placar para a classe alta. A frota americana o seguia constantemente após cada vez que ele colocava a bola na cesta, muitas vezes olhando para cima e para baixo para comemorar sua vitória só para ele voar de volta para encontrar Hamai. Ele se gabou de ter colocado 20 bolas na cesta, sem desperdiçar a sorte. Ele se perguntou: Hamai apreciou tanto seu presente? Ela explicou que só se importava com as belas lembranças sob as lentes e muitas vezes pedia seus binóculos de volta. Mas Hamai não os devolvia. O primeiro pneu comemorou a vitória. A senhora Kyeovan anunciou que hoje toda a turma teria um dia de folga do estudo autônomo. Hamai parabenizou o grande mandarim, mas ele pediu que ela mostrasse isso por meio de ações. Às vezes ele não sabia que seus pais iriam em viagem de negócios na semana seguinte, então ele queria que Hamai fosse cozinhar para ele até as férias. Às vezes, ele esperava que os professores de Hami trouxessem comida. Quando ele vinha comer, ele rapidamente corria para cumprimentá-lo, muitas vezes usando rituais especiais para dar as boas-vindas ao chefe Tiomi, que o observava preparar um armário de ingredientes. Sabia cozinhar carne de porco assada, mas quando persuadido, se ofereceu para ser seu assistente e cortar a carne, lavar os legumes, ferver o azeite, mas sem sorte. Ele tropeçou e caiu sobre o corpo de Nguyen-hee, fingindo ter ferimentos internos e pedindo-lhe que o ajudasse. Vendo que as mãos dele estavam sujas, ela pediu que ele colocasse algo no nariz. Depois de limpar todo o óleo de cozinha do chão, às vezes antes de convidar Hami para ir à cozinha, ele fingia cortar a mão, fazendo-a se preocupar com ele. Olhando para a falta de jeito de Hami, muitas vezes ele teve medo de que ela se queimasse. Então ele teve que cozinhar. Hami descobriu que muitas vezes, quando sabia cozinhar, ele até a enganava deliberadamente para que ela fosse um búfalo e um cavalo. Ele frequentemente a ouvia reclamar da dor. Hami não queria ser enganada novamente. Porém, ele realmente respingou óleo de cozinha na mão e provou um pedaço de porco refogado, muitas vezes afirmando que esse prato só pode ser apreciado algumas vezes no céu e na terra. Quando ouve sua linda mãe vir buscar sua filha, muitas vezes ele sai correndo para dizer olá. Usa todas as palavras mais bonitas para falar sobre sua tia nas férias. Um grupo de amigos organiza uma viagem de tiro ao México enquanto alisa o cabelo dela e se vestir. O vestido o deixou agitado muitas vezes. Quando ele tentou elogiar Hami, Tuandat tentou competir pelo crédito. Ao ouvi-lo elogiar Hami, ele ficou com ciúmes e a fez parecer mais feia. Ela seu cabelo liso para trás. Muitas vezes, Hami segurava a mão de Hami com força, e na hora certa, ela ligava para Hami Vu-ham para descobrir que Hami estava usando a mesma roupa que Hami. Depois de se reunir em grande número, o grupo de amigos entrou no jogo de venda de armas americanas. Eles foram divididos em grupos de fracos, fracos e fracos. Ao analisar seu grupo,
Havia menos de uma pessoa, então tiveram que aproveitar todas as oportunidades. Ele disse às duas garotas que o seguiam para tentarem mirar corretamente porque cada uma delas tinha apenas 20 balas. Este partido sabe que muitas vezes atacará primeiro, por isso elaborou um plano de defesa. A partida começou, Tuan Duc seguiu Nieu He, mas foi perseguido e baleado por Tian Guoi. Durante esse tempo, Hamaile combinou com Hamai para afugentar seu amigo. Quem teria pensado que Pham Nguyen o emboscou logo atrás? Muitas vezes, ele imediatamente veio em socorro. Vu Ham levou Hami para se esconder no carro velho. Em pânico, ela timidamente o abraçou com força. Hai Mai se aproximou do inseto em seu ombro e olhou para seu rosto pálido. Ela descobriu que muitas vezes tinha medo de insetos. O professor Pham Nguyen muitas vezes corria para proteger Hami. Pham Nguyen acabara de vencer, mas Hami traiu sua ferocidade, fazendo-o se sentir um pouco triste. Hami se alegrou cedo demais quando o último sobrevivente foi Vu Ham. No final da partida, às vezes minhas costas ainda doem porque o presidente da turma vendeu muito. Vendo que Hami estava preocupado, ele fingiu estar com mais dores. Seus amigos pediram aos amigos que cuidassem dele quando ele ainda estava sendo usado como escudo pelo pequeno pescador. O grupo de amigos prometeu com entusiasmo voltar ao jogo, comprar em um futuro próximo. Muitas vezes continuamos ganhando e perdendo, mas não conseguimos superar o presidente da turma. Ouvi Hami elogiar Pham Nguyen muitas vezes dizendo que ele havia vencido 5 ou 10 partidas, enquanto Pham Nguyen havia vencido apenas 49 partidas. Hami se perguntou se vocês dois haviam lutado tantas partidas. Será que se conheciam desde a infância? Muitas vezes, quando estava no ensino fundamental, Pham Nguyen desistiu do tapete de lã? É por isso que ele aceitou esse irmão com relutância porque era inconveniente. Então Pham Nguyen mandou Tui Le de volta primeiro para se despedir de Tui Hi, porque a rota do ônibus para a casa dela era na direção oposta à dele. Ela frequentemente o seguia, explicando para si mesma que estava causando danos. Por isso ela o seguia para proteger as pessoas ao seu redor. O carro freou repentinamente e recuou rapidamente, mas seu bico continuou a provocá-la. Pensando que Hami estava com muita raiva, ele tentou confortá-la porque a viagem ainda era longa. Então ele estendeu a mão para ouvir música para ela ver Hami dormir profundamente, muitas vezes revelando Hami. Eu disse, seu cabelo é feio, isso está enganando você. Vendo Hami acordar, às vezes fingindo adormecer, ela secretamente enfiou um pequeno chaveiro em sua pasta. Depois do feriado, os alunos voltaram preguiçosamente para a aula. A professora lembrou a todos que recuperassem rapidamente o ânimo, logo quando o amigo soltou um gás, deixando toda a turma ainda mais turbulenta. Mestre Pham Nguyen sentou-se sozinho aplicando gelo em Hamai, preocupado com a possibilidade de ele estar com febre. Ela estava com raiva dele. Mesmo ele sendo o presidente da classe, ele ainda tinha que cuidar de si mesmo primeiro. Hami suspirou, sem saber quando outras pessoas, como Pham Nguyen, confiariam nela, que achava que viver sob as expectativas de todos era muito cansativo às vezes. Hami aconselhou o presidente da classe a não carregar todo o fardo sobre si mesmo. Você pode compartilhar com seus amigos? Ela não pôde ajudar muito, mas estava disposta a ser o pilar espiritual da monitora da turma. Quando ela pediu que ela fosse à biblioteca procurar livros com ela, ela imediatamente se transformou em um pequeno cervo. Pronta para ajudá-lo muito na hora de provocar Hamai, que mais parece um leitão, Hamai voltou ao dormitório e recebeu a notícia de que uma revista literária havia selecionado seu manuscrito aqui. Ela sabia que muitas vezes havia filmado alguns comerciais de serviço público, então pediu que ele assumisse o papel principal masculino no filme de propaganda da escola. Muitas vezes, quando li o roteiro, imediatamente indiquei Hami para ser a protagonista feminina, bem no momento em que estava com vergonha de enviar minha tarefa. Então, quando ouvi a história entre eles, enquanto enviava minha tarefa de inglês, indiquei em lágrimas eu mesmo para a posição de protagonista feminina. Ela disse que costumava ser a protagonista feminina, filmando alguns comerciais do ensino médio nesse meio tempo. Muitas vezes arrastamos o rio até a ponte de madeira. Ele a parabenizou pela aprovação de seu manuscrito na esperança de ser publicado na próxima revista. Ele revelou mais uma boa notícia, esperando que ela apagasse todo o ressentimento entre nós. Muitas vezes ele disse que foi escolhido para interpretar o protagonista masculino em um filme de propaganda, então apresentou Hami como protagonista feminina. Este filme poderia ser incutindo experiência na escrita de romances. Ela encontrou 2 alunos brincando na ponte. O professor da sala pensou que eles estavam se apaixonando cedo, então ele tentou perseguir Hamai.
que infelizmente deixou cair um sapato na ponte. Às vezes, com medo de que ela machucaria seus pés, imediatamente carregou Hamai e fugiu. Escondido no laboratório, o bico de Tui-Hai continuou a provocar Rami. O professor da sala pegou um sapato para dar aos dois alunos a chance de confessar e receber clemência. Muitas vezes ele dava o sapato para Hamai e fugia para distrair a professora da sala. Embora estivesse com medo, ele muitas vezes voltava e a arrastava para a academia. Pensando na perseguição de agora, às vezes pensando em Tom e Jerry, Rami de repente lembrou que tinha um compromisso para encontrar livros com o presidente da classe. Ela rapidamente correu de volta para a sala de aula para encontrá-lo, mas foi expulsa pela professora da sala de aula. Então ela veio aqui ultimamente. Ele olhou para ela e relutantemente desistiu do sapato. Pham Nguyen usou a desculpa de estar ocupado para encontrar o professor e se desculpar por quebrar sua promessa ao monitor da turma, muitas vezes prometendo encontrar livros de referência para ele na aula matinal de educação física para navios do Zewa. Ao mesmo tempo, o professor da turma trazia o chinelo para procurar seu dono, muitas vezes mandando seus subordinados espancá-lo até a morte e não aceitar questionamentos. Muitas vezes afirmava que nunca tinha estado na ponte de madeira. Ao ouvir a discussão dos dois alunos sobre não poderem ir juntos, o professor da turma elogiou o espírito iluminado de Nieu-hee e Rami voltou para a aula. Rami perguntou ao monitor da turma se ele já havia recebido sua bebida. Como ele não veio estudar sozinho ontem e não respondeu às mensagens naquela noite, ela deixou o presente com um pedido de desculpas sobre a mesa. Vendo que Rami estava esperando, Pham Nguyen prometeu que da próxima vez não perderia contato com ela novamente. Rami marcou uma pausa para o almoço para procurar livros com Hamai, graças à ajuda de Tule. Ela correu para pegar o livro, infelizmente escorregou e caiu sobre a perna fraca. Muitas vezes, quando conseguiu pegá-los a tempo, a perna fraca ficou nervosa. Muitas vezes, seu coração ficava preocupado, mas por fora, ela culpou Hamai por não ter cérebro. Então ela pegou o livro e caiu também. Então ele imediatamente devolveu o trabalho para Tui-Hai. Hamai aproveitou o tempo para ler romances secretamente, mas inesperadamente ele estava logo atrás dele. Ele imediatamente assumiu o papel do jovem mestre malvado. Não vou permitir que eu sorria para os outros é uma história de amor discreta que não perde a oportunidade de experimentá-la. Não teste minha paciência às vezes. Você sabe que está brincando com fogo? Hamai, que foi pega por seus colegas de classe, ficou com vergonha de corar. Então ela e Nieu-hee foram freneticamente à procura de livros para o monitor da turma torcer por Pham Nguyen no exame de enciclopédia. Muitas vezes ele esperou para sempre e não viu o candidato. Ele ligou apenas para descobrir que o carro de Pham Nguyen havia quebrado no meio da estrada. Justamente quando encontrava Rami com um amigo, muitas vezes ele rapidamente pegava um carro emprestado para pegar o Pham Nguyen. Ele usou toda a sua velocidade para levar seu melhor amigo a tempo para a competição. Enquanto esperava pelo exame de Pham Nguyen, Mai o trouxe muitas vezes para comer, mas os professores se recusaram a deixá-lo cozinhar os bolinhos cozidos no vapor, então ele fingiu estar com fome até que seu estômago doeu. Monitor de classe para compartilhar meio bolinho para você. Pham Nguyen terminou o exame e saiu para agradecer seu apoio. Quando conheceu Triet Minh Hamai, ela lhe deu uma garrafa de água. Ela apresentou Trinh Minh como sua amiga de infância e uma estudante famosa no segundo ensino médio. Olhando para ele próximo de Rami e Pham Nguyen, muitas vezes eles não eram muito simpáticos. Triet Minh Han irá à casa de Hamai para uma visita nas próximas férias. Espere pela sabedoria. Os dois meninos competiram para perguntar a Hamai sobre sua rival. Voltando para a aula, eles sempre elogiavam Hamai por sempre obter notas altas em literatura. Ele imediatamente pediu a ela que pagasse por isso. Hamai decidiu convidar todo o grupo para sair. Muitas vezes ela ficou desapontada porque pensou que poderia sair sozinha com a senhora Kiel-van, anunciou que a escola havia escolhido muitas vezes e estava relutante em atuar em filmes ou propaganda ao ar livre. A chuva é como o humor de Rami agora. Sob a chuva torrencial, Rami se lembra do que seus colegas disseram e sente que sua fraqueza é muito compatível com sua fraqueza do passado. Rami, quando algo aconteceu com ela, rapidamente abraçou sua melhor amiga. Ao ouvir que Rami queria experimentar a sensação de tomar banho na chuva, ela concordou fracamente em entrar na chuva com sua amiga. No dormitório feminino, ele frequentemente esperava por Hamai. Ele estava preocupado em vestir a camisa de Hamai, mas não prestou atenção em Halé. Rami correu até o quarto para se trocar. Depois desceu e devolveu a camisa para Hamai.
e foi conversar em outro lugar. Muitas vezes ele perguntou a Rami se ele estava insatisfeito com o filme de propaganda. Como compensar isso, ele decidiu conceder o prêmio de melhor protagonista feminina para Rami. Muitas vezes preparei uma coroa de papel para a única protagonista feminina em meu coração. No dia das filmagens, o diretor a obrigou a refazer várias vezes porque seu sorriso era muito forçado. No entanto, sua atuação está cada vez mais chegando a um beco sem saída devido a fazer piadas intencionalmente. Para fazê-la rir, o diretor percebeu a ingenuidade de Hai Mai-lin e pediu que ela fosse modelo para a protagonista feminina. Rami sorriu e fez muitas pessoas se apaixonarem. O diretor achou que essa era a sensação juvenil de que precisava. Ele deu um tempo a todos para que pudessem praticar mais quando quis pedir ao diretor o vídeo de Rami para salvá-lo. Ao vê-la mantê-lo às pressas, ela acidentalmente se tornou sua esposa. O copo experimental fraco cortou intencionalmente sua mão para que ele pudesse pedir a Rami para comprar um curativo. Vendo que muitas vezes ela queria correr atrás dela, ela o chamou no último episódio do diálogo. O filme de propaganda também foi concluído. Todos os colegas elogiaram o olhar afetuoso do casal. Tuan-duk acredita que quando age bem, olha a coluna com emoção. Rami se sentiu abafada e saiu correndo para pegar água. Ela estava tão distraída que a água quente queimou suas mãos. E muitas vezes ela rapidamente puxou as mãos para baixo e as molhou em água fria. Ao ouvi-la elogiá-lo por sua boa atuação, ele sempre explicava que um ator profissional não tornaria o filme realidade para ele. A única protagonista feminina é Rami. Depois da escola, Rami conheceu um hooligan que estava intimidando Weale Rami, com a intenção de persegui-lo, culpando-a por se preocupar com tantas coisas. Depois de se acalmar, Rami disse que ele era seu antigo colega de classe. Eles apenas brincavam, sem fazer bullying. Passando pelo quadro de avisos, ela viu a foto de Rami ao lado da foto de Nieu-hee. Ela ficou com ciúmes e usou a caneta para riscar a foto de Hai-mai. No dia seguinte, na escola, toda a turma adivinhou que Rami ofendeu alguém que era fraco e lembrou da honra na aula 7. Estava sempre bravo com Rami e não queria dar muita importância a isso. Rami disse a seus amigos para voltarem para a aula. Ela também não queria continuar investigando o assunto. Muitas vezes eu fico e uso uma caneta para marcar minhas fotos para combinar com as de Rami. Antes do intervalo, a senhora Kyo-van disse aos alunos para preencherem rapidamente o formulário da divisão Rami para garantir que escolheram a divisão social. Muitas vezes, eles ainda não sabiam para onde ir. O presidente da classe pensou que o inimigo nos atacaria e que nosso exército não apenas seria capaz de lidar com a situação, mas também de vencer lindamente. Então ele pediu ao escritor Rami que escrevesse uma carta respondendo à batalha entre as duas classes para determinar a vitória ou a derrota no próximo exame de divisão, bem a tempo para o professor da sala de aula encontrado. Não deixe ninguém sair do local. Lendo a carta de batalha, o professor da sala perguntou qual herói escreveu a carta e olhou para Rami andando com uma cara orgulhosa. O professor da sala ficou ainda mais irritado, às vezes pedindo-lhe apressadamente que se acalmasse, e Nguyen prometeu competir de forma amigável. Espírito de apoio entre as aulas. O exame da divisão começou com raro entusiasmo por parte de todos os alunos da primeira série. Ao ouvir a resposta de Nieu-hee Rami, ela sabia que não tinha se saído bem. Pham Nguyen pensou: o problema de matemática de hoje era mais difícil do que a competição normal da divisão. Rami não queria envolver toda a turma, então ela continuou tentando. Pham Nguyen estudou mais tarde e muitas vezes, coincidentemente, deu cadernos para Rami. Tuitu também emprestou um caderno ao seu melhor amigo para anotações importantes em inglês. Em troca, Rami emprestou a vocês o caderno de literatura dela. Ela teve a ideia de compartilhar 4 livros de segredos das artes marciais com seus colegas. Toda a turma agradeceu a ação heróica da cavaleira Rami Pham Nguyen e anunciou: a nota de matemática da minha turma foi inferior à da turma 2, porque eles realmente trabalharam duro e não perderam nenhuma aula de autoestudo à noite. Rami achou que sua turma também poderia aprender. Eles pediram a Pham Nguyen para ser o professor no período de autoestudo da primeira série, determinado a expulsar a turma 2 do sistema bancário até a noite. Pham Nguyen propôs uma estratégia para aumentar a velocidade do exame em 30 minutos. No tempo restante, toda a turma irá discutir e revisar. No final da prova, muitas vezes carrega o bebê nas costas para ver o desempenho da turma. Ela comemorou a vitória quando sua turma não apenas ficou em primeiro lugar, mas às vezes até usurpou a posição dos 2 primeiros colocados de Tan Trak Duong, atrás apenas da professora de Pham Nguyen e seus alunos da segunda série.
Eles restauraram Hamai, afirmando que sua turma era a primeira, ainda melhor do que Trach Duong. Todos reconheceram que a turma número 1 triunfou sobre a admiração do adversário pela turma. A senhora Kyo Van elogiou os alunos, lembrando a todos que preenchessem rapidamente a folha de tarefas para submeter ao presidente da turma, embora houvesse um pouco de tristeza com a próxima separação. Mas ainda havia uma foto juntos por vir. Além disso, todos poderiam se ver novamente na escola. Depois da aula, Wuhan quis escolher um local para tirar fotos comemorativas. Porém, a escola estipulou que a foto deveria ser tirada no saguão do prédio principal, dando a ideia de que cada um pudesse escolher a roupa que gostasse. Pham Nguyen estava hesitante porque temia que o professor da sala de aula não lhe permitisse usar roupas livremente, deixando o resto para ele se preocupar. Chegando em casa, às vezes se perguntando em que aula escolher para relaxar, ele sentou-se olhando as fotos da garota americana, ao mesmo tempo em que ela postava uma foto dela pintando o cabelo na frente de casa. Ele rapidamente correu para se juntar à diversão e de repente acordou suspeitando que quando viu o cabelo loiro dela, ele secretamente usava uma peruca para ela. Muitas vezes sabia que Rami queria se preparar para a sessão de fotos comemorativa de amanhã. Porém, se ela realmente tingisse o cabelo, seria difícil para o professor da sala olhar. Uma vez para o frasco de spray de tintura de cabelo. E muitas vezes ele decidiria enlouquecer com a beleza para não desperdiçar a juventude. O resultado da cor ardente de seus cabelos fez toda a turma admirar. O monitor da turma os lembrou de tingi-lo rapidamente de novo porque a sala não o deixaria em paz. Revelou que ela só usava peruca depois de tirar fotos e a tirava. Tuan-Duc disse que às vezes, quando você entra no verão, tem muita coragem por causa do amor. Sabendo que o presidente da turma escolheria a turma natural, Rami lamentou não poder ser companheiro de mesa do Sr. Pham. Rami podia ir até a sala abandonada para encontrá-lo para estudar a qualquer momento. Muitas vezes vinha dizer que escolheu o mesmo grupo social, né? Ela se perguntou se ele era tão naturalmente bom em dar. Por que Pham Nguyen mudou para a sociedade e ficou triste porque ele era o único na classe. E de repente prometeu a todos que se reuniriam em uma base secreta depois da escola. Assim, estariam sempre na mesma classe que os membros da classe número 1. Cada pessoa tinha um estilo diferente. O professor, vestindo um uniforme da Hamai, colou nele um símbolo do clã. Todos competiram para adicionar adesivos para deixar o amigo nerd ainda mais especial. A transformação de Ngok Lê em princesa fez com que toda a turma admirasse Pham Nguyen como uma estudiosa elegante de uma história histórica, muitas vezes parecendo descolada com roupas esportivas que combinavam com a cor de seu cabelo ardente. Como resultado, toda a turma de pé e saudando a bandeira na frente da raiva do professor da sala de aula, de repente sentiu um enjoo. O professor da sala de aula correu rapidamente para o banheiro. Depois de terminar, ele os repreendeu novamente. Mas antes que ele pudesse terminar a sentença, não aguentou mais. Acontece que era trabalho de Tui Hai, que secretamente colocou um pouco de laxante na xícara de chá do professor da sala de aula. A senhora Kyo Van permitiu que seus alunos tirassem fotos primeiro. Finalmente, o pneu número 1 conseguiu registrar o momento caótico de seus alunos correndo para o telhado. Eles pediram aos céus que nunca se separassem de seus amigos de papel. Desejando ser amigo íntimo dela, em vez de voar alto no céu, o avião pousou bem aos seus pés, fingindo fracamente que ela havia pisado involuntariamente no coração de sua melhor amiga. Todos ficaram tão entusiasmados que imediatamente reservaram seu próprio avião, no qual muitas vezes entregavam seus desejos a Hamai. Mas ela desejava estar na mesma classe que Pham Nguyen, esperando que o momento da despedida chegasse um pouco mais tarde. Tudo se tornaria realidade. O helicóptero dava a um grupo de jovens fé num futuro brilhante. Os 10 navios americanos que chegavam à base secreta muitas vezes entregavam a ela o diário que ele preparou pessoalmente. Ele secretamente disse a ela que ela era uma guerreira que empunhava uma espada e vagava pelo mundo, enquanto ele pegava um cavalo e viajava pelo mundo com ela. As memórias entre nós durarão para sempre no universo. Vou te levar a todos os lugares que você quiser. Sempre me lembrarei do prato de porco refogado da heroína durante a partida de futebol. Estou muito bem, vou lembrar de todos os seus looks. Vendo que Hamai não gostou muito quando pediu o caderno de volta, ela pareceu irritada e não se atreveu mais a brincar. Ele fingiu estar com o coração partido quando se esforçou tanto, mas as pessoas diziam que ele parecia uma criança brincando em um parque de diversões.
Rami queria ir na roda gigante porque cada compartimento só podia acomodar 2 pessoas, então ela relutantemente pediu a Rami para sentar e conversar com o presidente da classe, porque ele não pareceu muito feliz quando enganou todos para que olhassem para o tiroteio. Estrela para puxar rapidamente Rami para sentar comigo. Muitas vezes culpo Rami por ser cruel e sempre pensar primeiro nas desvantagens, e então o presidente da segunda classe vem até mim no final. A rotação começou a aumentar, me deixando um pouco tonto. Mas quando ele lhe dava um doce para recuperar o ânimo, ela muitas vezes confidenciava que se inscreveu no departamento social porque queria estudar cinema. Ele originalmente adorava atuar, mas nunca pensou em seguir um caminho profissional. Depois de conhecer Rami, ele não quis desistir de seu sonho. Rami acredita que ela definitivamente se tornará uma boa atriz. Olhando para o rosto adorável de Rami, ela às vezes não consegue se controlar. Quando seu irmão disse que nestas férias ele participaria de um filme, Rami teve a ideia de reunir muitas coisas de Tui-hee. Quando ele ficar famoso, ela vai vender leite e ficar sentada no ônibus, entediada. Muitas vezes, quando ligava para conversar com ela, ele esperava que um dia pudesse se tornar o protagonista masculino do romance de Rami. No estúdio, o diretor elogiou a habilidade de atuação de Rami e veio torcer por ele. Ela se imaginou como a personagem feminina principal aos olhos de Tui-hee. Um gato passou correndo, fazendo com que o sonho de Rami chegasse ao fim. Ela viu Rami sendo perseguida por gatos. Ela pediu ao diretor que lhe desse um tempo. Ele percebeu que aquele era o gato do vice-diretor, nada agressivo. Ao ouvir isso, Rami se atreveu a acariciar o gatinho e a assistente de direção veio carregar o bichinho. Muitas vezes, ela confidenciou que estava atuando com estranhos, então ela era um pouco desconhecida. Rami disse a ele para preparar sua melhor mente, não importando quem fosse o oponente. Ela secretamente dobrou um pequeno coração de papel como motivação para Rami. Com certeza, o pequeno presente de Rami o ajudou a se tornar mais confiante em sua atuação aqui. Trai postou fotos de viagens para Hainan nas férias. Ela fica feliz por ser admirada por seus amigos. Mas foi tudo apenas uma ilusão. Rami olhou para a foto de Tuyet Lien e o admirou muito. Ele acidentalmente viu Tui Le jogando fora lixo plástico quando adivinhou que tinha acabado de voar em um foguete aos 25 anos de idade. Lien tinha coisas difíceis a dizer. Acontece que a família de Le é muito caótica. O irmão dela é viciado em jogos e o pai bebe o dia todo. O irmão dela até esgotou as pequenas economias da irmã, mas o pai dela foi tendencioso e só conseguiu repreendê-la. Rami chegou de manhã cedo e recebeu uma mensagem de texto dela. Ele trouxe o café da manhã para buscá-la sobre Rami, especialmente amarrando o cabelo em 2 tufos de grande auspiciosidade para trazer boa sorte aos 5 novos alunos, olhando para Rami felizmente sentado na parte de trás do carro de Tuoc Haifam Nguyen. Tui Le e Tui Le não puderam deixar de ficar com o coração partido. Novamente seus amigos, Tui Le deu a cada um deles algumas conchas trazidas de Hainan. Muitas vezes ele parecia pouco entusiasmado. O professor em todo o seu corpo era um novato fraco e ficou com ciúmes após a separação da turma. Pham Nguyen e Zhao Liu ainda estavam na turma número 1. Os alunos que se inscreveram no comitê social estavam todos na mesma turma. Como o desempenho de Tui Hai ficou entre os 10 primeiros, ela pôde escolher seu próprio assento ao lado de Rami. A senhora Kieu Van, responsável pela turma número 6, nomeou Nieu Hee como presidente da turma. Mas Nieu Hee estava tão ocupado brincando e provocando ela que não ouviu as palavras da professora e ela o repreendeu. Ele prometeu que de agora em diante se usaria como um exemplo brilhante para seus colegas. Vendo que Rami não teve tempo de copiar muitas de suas lições, ela emprestou seu caderno para que ela não precisasse olhar para o quadro. Ao ouvir isso, Tui Le saiu imediatamente para pegar emprestado o caderno de Nieu Hee. Naquele momento, Pham Nguyen veio e deu um caderno para registrar conhecimentos importantes para Rami e Tui Le, que aproveitou a oportunidade para lhe dar vários sermões. Ao entrar na aula, a senhora Kieu Van anunciou que a escola iria organizar um intercâmbio cultural para receber a delegação que visitaria a escola. Ela designou Tui Tui para ajudar o professor Duong a organizar apresentações de dança e intercâmbios para toda a turma no escritório. O professor Duong designou Tu Le para organizar pares de dança entre a turma número 6 e a turma número 1. Com certeza, Nieu Le não perdeu a oportunidade de dançar com Nieu Hai, ela também fez par de Rami com Pham Nguyen. No entanto, os olhos de Tui Hai sempre foram direcionados apenas para Rami quando a prática de dança começou, aproveitando a mudança de parceiros de dança, e muitas vezes puxando Mi em seus braços para dançar com ele. Graças a isso,
Ele também é tão cheio de vida que quando troca de parceiro de dança, às vezes ainda não deixa Rami escapar de seus braços. Rami sempre lembra a Tutu que ele é seu parceiro de dança, mas às vezes não quer dançar com ela. Preparando-se para a mudança de parceiro de dança, Rami pisou deliberadamente no pé de Tueki para retornar a Pham Nguyen. Quem teria pensado que Vu Ham era muito mais rápido quando viu isso e rapidamente puxou Rami para trás, fazendo com que Ngoc-le se juntasse a Zhao Rui. A senhorita tropeçou e caiu intencionalmente para pedir ao professor que o deixasse praticar novamente desde o início. Muitas vezes, eu arrastava Tia América para dançar comigo. Depois da escola, Ramai sentiu-se fraca e cheia de tristeza. Ela disse muitas vezes ultimamente que não gosta de mim. Então ela só quer dançar com Rami. Então ela pede a Rami para convidá-la para sair para praticar dança com ela com tanta frequência que ela a conhece quando Rami pergunta hesitantemente se ele fosse ao telhado para praticar dança com ela. Agora que estava espiando fracamente por trás da porta, ele muitas vezes adivinhava as intenções dela. Então disse deliberadamente em voz alta que estava ocupado jogando futebol com Tuan Duan. Muitas vezes me sinto fraco durante a sincronização, mas nem sempre ouço o que os outros dizem. Na hora certa, Ramai recebeu boas notícias, mas não quis compartilhá-las com muitas pessoas. Ao conhecer Pham Nguyen, ela se gabou de ter acabado de receber royalties. Muitas vezes, ela foi ouvida lembrando Rami de entreter rapidamente seus amigos. Muitas vezes, ela continuou a provocar Rami e chamou Pham Nguyen de volta para a aula. Depois de um mês, ela ainda não estava acostumada a receber uma turma diferente da de Nguyen. No dormitório, Cheon-gu descobriu que alguém havia roubado seu sorvete. Sabendo que ela ficava frequentemente na escola durante as férias, Cheon-gu veio perguntar a ela. Ela conheceu os colegas da 7ª classe e pensou em revelar sua beleza na escola. No ensino médio, eu gostava de roubar coisas de outras pessoas. No entanto, Cheon-gu ainda acreditava que Ramai voltou para a sala de aula depois da aula de ginástica e descobriu que havia perdido dinheiro. Seu fundo de classe suspeitou que Rami estava roubando porque ela ouviu que Rami tinha muito dinheiro com ela. Havia rumores em todo o dormitório de que Ramai usava secretamente o creme para pênis de Cheon-gu. Outros colegas também ouviram que Ramai tinha outra deficiência para roubar coisas das pessoas desde o ensino médio. Ramai lembra àqueles de vocês que não testemunharam isso com seus próprios olhos, não se apressem em se culpar. Ela disse que acabara de receber em seu celular os royalties da revista, além de uma mensagem de transferência de dinheiro do editor da redação. Ela afirmou que nunca pegou coisas de outras pessoas antes ou agora. Muitas vezes tentei pedir ao professor para verificar a câmera, mas rapidamente me impedi. Ela acredita que dar muita importância a isso não será benéfico para Rami. Justamente quando a senhora Kyo-van chegou, ela confirmou que Rami havia recebido royalties da revista Jaidong e se desculpou por culpar Rami no intervalo. Muitas vezes, quando levou a nau capitânia dos Imura para a base secreta, ele secretamente fez um desenho para ajudar a melhorar o humor dela. Muitas vezes, ele analisou que, além dele e do criminoso, o único que sabia que Rami recebia royalties era alguém que ouviu falar sobre isso. Vendo que ele estava interrompendo intencionalmente a conversa, Pham Nguyen correu preocupado para confortar Rami, pensando que mesmo que Ramai não se importasse, ele não poderia evitar os rumores. Então ele definitivamente pegaria o real culpado. Às vezes distraindo a equipe da sala de vigilância para revisar secretamente a câmera. No dia em que aconteceu a perda de dinheiro, depois que Jae-dung saiu da aula, a única coisa que faltou fazer foi entrar na sala de aula. Essa pessoa deixou secretamente algum dinheiro na gaveta da mesa do professor. Mas quando ele disse que havia verificado a câmera novamente, só viu o problema na aula seguinte. No entanto, a câmera quebrou estranhamente. Ela disse que Jae-dung havia conseguido dinheiro com o fundo da aula. Muitas vezes ela se perguntou sobre isso. Ela disse a Jae-dung que Ramai teria muito dinheiro mais tarde e veio para a casa dela para comer. Ela se desculpou porque estava feliz por ela. Foi por isso que eu disse a Jae-dung que Ramai tinha muito dinheiro. Ela convidou sua amiga próxima para cantar e comemorar o recebimento de royalties de Ramai, alugando uma sala de teatro que por acaso era o restaurante da família de sua amiga. O entusiasmo de Rami fez sua amiga tremer depois de um mashup de 5 músicas consecutivas que a cavaleira pediu várias vezes. Ela fez uma pausa para que ele pudesse cantar para ela. A voz doce de Tui Hai fez Ramai balançar constantemente com sua canção de amor que parecia ser reservada apenas para Huyen Mai. Sempre apaixonado por ela, ele esquentou a atmosfera muitas vezes, escolhendo uma música para todos cantarem juntos. Andar no campo de futebol, às vezes mencionando habilmente que depois de amanhã é véspera de Ano Novo.
Coincidentemente, no momento em que nasceu, ele esperava receber um cartão de felicitações do primeiro Rami, que viu o controle deslizante da escada. Rami correu para brincar como uma criança. Sua inocência está ainda mais profundamente impressa na mente de Hahi. De repente, ela se sentou, deixando-o muito preocupado. Acontece que Rami caiu demais na escada, rasgando suas calças. Apesar do frio, ela entregou a jaqueta para Hamai trocar de calça. As calças são curtas e rasgadas, fazendo você se sentir confiante. Pode criar novas tendências de moda entre os jovens. No final, eles ainda não conseguiram escapar das garras do professor. Muitas vezes afirmaram que não se apaixonaram cedo porque Rami estava sob grande pressão acadêmica. Então ela correu para o estádio. Então ele a seguiu e a abraçou. Saí correndo e pedi à professora que deixasse meus colegas me levarem para a enfermaria. O médico a diagnosticou com alergia ao leite de soja, causando gastrite. Acontece que ela teve uma reação alérgica intencionalmente para aliviar Hamai, e Tuai Hai não queria lhe dever nenhum favor. Então, às vezes, quando ela trazia mingau, ela também a ajudava a varrer o pátio da escola. Hamai viu de longe e saiu imediatamente, ouvindo as pessoas ao seu redor falarem, explicando muitas vezes que uma vez ele a ajudou a substituí-lo. Nyuokle disse a Niel Hai para trocar presentes na véspera de Ano Novo, e não haveria mais dívidas. No final da 5ª série, muitas vezes eu chegava à escola bem cedo para ser o primeiro a entregar um cartão para Hamai. Tuan Duc, que estava curioso, pegou o cartão emprestado. Quem teria pensado que ele iria deixá-lo cair desajeitadamente? Zhao e meio passou, e Tuan Duc fugiu rapidamente, comprando para compensar a falta de retorno às aulas, às vezes escondendo todos os convites que meus colegas me deram e se divertindo. Ele queria ser o primeiro a dar um cartão à senhora Pham Nguyen, mas não pôde deixar de deixar o cartão na mesa dela, mas não conseguiu escapar de sua rede. O charme não volta com o tempo. Às vezes, faço para mim um cartão para dar para minha namorada. Enquanto ele ia buscar água, Rami chegou. Ela ficou um pouco desapontada quando não havia um único cartão na mesa. Pham Nguyen perguntou a Hamai se ela já havia recebido seu cartão. Ela ouviu sua amiga falar muito sobre receber cartões para ela. Mai imediatamente correu para procurá-lo. Rami perguntou por que ele pegava minha carne com tanta frequência quando ele explicava isso. Ele o coletou apenas temporariamente para ser o primeiro a dar a ela um novo cartão de 5º aniversário. Mas infelizmente seu cartão foi sujo por Tuan Duc. Ele lembrou a Hamai que ela ainda não havia lhe dado um cartão na mesa desde ontem à noite. Muitas vezes ele correu de volta para encontrar o presente de Rami para retribuir. Ele teve que dar a ela um cartão que ele mesmo fez para compensar. Muitas vezes ele dobrou centenas de estrelas para Rami, das quais se lembrou enquanto dormia. Disse que queria vê-los meteor uma vez na noite da Música Nova 5. Muitas vezes, o representante da turma número 6 contribuiu com apresentações tocando e cantando. Ele era como um príncipe que lentamente surgiu em minha mente. De volta à base secreta, todo o grupo fez uma festa de aniversário para ele aquecer o clima bonito e organizou uma boa brincadeira para desafiá-lo a perguntar de qual cartão ele mais gostou. Muitas vezes ele não respondeu, mas aceitou o risco. Se for perigoso, você deverá concluir a instalação do bloco de entulho em 30 segundos. Se perder, terá que correr nu pelo pátio da escola. No entanto, às vezes leva apenas 10 segundos para completar o desafio de encontrar Hamai sozinha. Muitas vezes ao pedir um presente de aniversário. E ela finge dar apenas um cartão de felicitações, mas esconde o presente nas costas bem a tempo para as desvantagens de dar um presente de aniversário. Quando a professora me deu um lenço, eu não quis aceitar. Tuia lembrou de que concordou em aceitar seus presentes. Muitas vezes teve que agradecê-la, mas se esqueceu de preparar um presente para ela. Vendo Rami ir para outro lugar, tentei persegui-la, mas fui impedido por meus amigos para lhe dar um presente de aniversário. Conversando com Hamai, ela ficava tão preocupada que muitas vezes não gostava do lenço que lhe dava. Ela admitiu que gostava dele desde a primeira vez que conheceu Hamai, usando a desculpa de estar um pouco tonta. Então, voltou primeiro para o dormitório e quis jogar fora o presente, mas em vez disso, encontrou Pham Nguyen. Hamai não conseguiu conter as lágrimas, sabendo que ela estava triste porque outra pessoa havia dado o presente a ela. Ele teve que colocar o presente no bolso. Nyuokle disse a Nyeohee que Rami estava indo com Pham Nguyen. Nyuok se perguntou por que ela deliberadamente lhe deu um lenço na frente de Rami. Ele recebeu tantos presentes que Tuan Duc escolheu uma caneta para recompensá-la.
Ele esperava que ela não se aproveitasse da honestidade de Rami, porque ela não era estúpida. Ela só não queria pensar mal sobre sua fraqueza na chuva torrencial. Hamai ainda chorou, e Pham Nguyen pacientemente cobriu a camisa para ela. Vendo Hamai fugir imediatamente, ele a seguiu silenciosamente de volta ao dormitório feminino, observando Rami ir com segurança para o quarto de Pham Nguyen. Ele a puxou de volta para trocar de roupa e voltou para seu quarto. Às vezes ela tinha febre e ainda estava deprimida por causa do cartão postal que sempre levava consigo. Durante a aula de informática, ele frequentemente via um lugar vazio ao lado de Hamai, então rapidamente se sentou e quis explicar sobre o presente, mas ela não queria ouvi-lo, e se moveu para se sentar ao lado de Jae-dung. Muitas vezes, ele enviava secretamente mensagens pedindo desculpas a Hamai. Como resultado, ela desligou o computador e abriu o livro para estudar a base secreta de Hamai, desabafando sua raiva no quadro, às vezes impedindo-a de olhar para as lágrimas de Hamai. Ele admitiu todos os seus erros. Rami sabia que não era culpa dele, mas ela não conseguia se controlar. Ela também não sabia como lidar com as desvantagens de persuadir Rami a comer espetos grelhados. Ele constantemente fazia piadas para zombar da linda garota que trocava presentes com os fracos porque ela nos ajudou a escapar da professora da sala. Mas o único presente que queria receber era de você. Ouvi dizer que Rami preparou um presente para mim. Muitas vezes, ela alegremente pegava água em vez de vinho e dava a todos um copo. Ele continuou pedindo a ela que revelasse o presente que ela me deu no portão do dormitório. Ela iria fazer o vestibular da Academia de Cinema de Pequim, inscrevendo-se para frequentar aulas de treinamento durante as férias de inverno. Se você tiver tempo livre, pode vir me ver tocar mais. Ainda estou ansioso por isso. Mai fará o vestibular em Pequim. Ela está com medo porque suas conquistas atuais não lhe permitem aceitar uma vaga de professora gratuita para Hamai. Ele acredita que 15 horas serão suficientes para ela se esforçar para ir às aulas no dia seguinte. Um guindaste de madeira com seu nome gravado e uma carta de amor de Pham Nguyen. Ao mesmo tempo, Pham Nguyen leu um poema de amor no alto-falante da escola Hamai. Ele tentou se explicar, mas seus amigos não acreditaram nele. Assim que Pham Nguyen veio procurar por Rami, a professora o convidou para ir até o escritório para aliviar os dois. Muitas vezes finjo que venci Tuan-duk. Como resultado, todas as 3 pessoas tiveram que ficar sob a bandeira. Pham Nguyen pediu desculpas por envolver Rami. Ela não o culpava porque sabia que alguém estava planejando machucá-la. Ela questionou às vezes por que bater em Tuan Duan para sofrer um castigo inútil. Muitas vezes, ele teve medo de que seu professor repreendesse seus 2 amigos mais importantes. O Sr. Nguyen teve as mesmas bênçãos e infortúnios que compartilhou com seus pais ao trazer sua filha para casa. Muitas vezes, Pham Nguyen corria atrás dele e pedia ao tio que não agisse precipitadamente. Pham Nguyen admitiu todos os seus erros. Sua mãe, Rami, explicou que ela só limpava a casa com uma vassoura e não batia nas crianças. Seu tio a odiava muitas vezes, e Pham Nguyen sempre ficava para limpar com a família de Rami. Muitas vezes, ouvia-se que quando ela não ficava no dormitório, a mãe de Hamai também queria que a filha voltasse para casa. Ela tinha medo de que a comida na escola não fosse boa, então sua filha ficou mais magra desde que se matriculou na escola. Ela prometeu que se Hamai voltasse para casa em vez de ficar no dormitório, ela a levaria para casa todos os dias. Vendo que muitas vezes conquistou o favor de sua tia, Pham Nguyen imediatamente ficou deprimido. 4 dias depois, o irmão fraco chamado Kim Long veio procurar sua irmã e teve que recuar do lado de fora da porta. Ele se apresentou como irmão de Tuile e depois roubou a carteira de Tuan-duk. Ele descobriu que o irmão dela havia roubado a carteira de Tuile e bloqueou seu caminho para recuperá-la. Nguyen não entendeu o que estava acontecendo e pensou que ela estava sendo intimidada. Então, tentou o seu melhor para proteger e ouviu muitas vezes sobre a captura de ladrões, rapidamente puxando Kim Long e empurrando Pham Nguyen, depois fugindo e pedindo fracamente ao monitor da turma para sair porque ele havia devolvido sua carteira. Muitas vezes ouvia Tuan-duk dizer que o ladrão era irmão de Lelê. Ela afirmou que não tinha um irmão assim na aula. E seus amigos sabiam que ela havia entendido mal Hamai. Sua história de amor inicial era fraca, e ela aceitou o guindaste de madeira como se fosse seu. Pham Nguyen ficou preocupado e o deu para ela, pensando que talvez alguém tivesse desempenhado um papel ruim gravado com o nome da beleza fraca. Pensei comigo mesmo que, se não tenho o fraco, então tenho que lutar por mim mesmo.
Quando Tavu Ham ouviu o que aconteceu, ela imediatamente expôs a fraqueza. Ela aconselhou Hamai a ver rapidamente a verdadeira face da fraqueza. Ela intencionalmente deu suas toalhas na frente de Hami porque não prestou atenção. Ela imediatamente apontou para Pham Nguyen e fingiu estar fraca. Ela concordou em dar a estátua de madeira para Vu Ham e ouviu seus amigos sorrirem fracamente. Hami, parada atrás, acidentalmente viu sua verdadeira expressão e soube que não poderia continuar fingindo na frente de Hamai. Ela estava tão fraca que virou o cartão e lembrou Hami de não pensar que o mundo inteiro tinha que girar ao seu redor. Hamai costumava me considerar um amigo que não tinha ouvido falar de desvantagens. Eu me culpo por roubá-lo muitas vezes. Hami também disse francamente que sabia das coisas ruins desde o início, mas era fraca o suficiente para enfraquecer o cosseno. Não continue se aproveitando da gentileza de Pham Nguyen. Volte para a sala de aula de plástico, limpe seus livros e vá para a aula número 1. Pham Nguyen fingiu estar fraca para atrair a atenção de Vu, com o queixo ligeiramente puxado para ela. Olhos, mas ela deliberadamente bateu com força nas costas contra a grade, fazendo com que Nguyen confiasse facilmente nas pessoas. Então, gentilmente a guiei de volta à aula para se preparar para a celebração de cerca de 50 turmas número 1 da turma número 6, que foram escolhidas para participar do Coral Nacional de Galinhas. Muitas vezes, o acompanhamento ainda é fraco e pouco original. Como dupla vocal principal, ouvi todos elogiando ela. Uma combinação muito boa para Pham Nguyen Vu. A professora trocou o vocalista. Ela admirava que, quando sua turma não tinha cantor principal, a treinadora dizia que escolhia com base em vários fatores para garantir a criação da performance mais perfeita em um ambiente tenso. E às vezes dava aos alunos uma sinfonia para ajudar a professora quando ela se acalmava, voltava para a aula e via seu boletim do ensino médio preso no quadro. Ela foi até a piscina procurar Vu Ham para calcular a conta do professor. Pham Nguyen rapidamente saltou para salvar seu colega de classe que ele repreendeu. Vu Ham ficou tão frustrado que não conseguiu dizer nada, mas esperava que seu amigo tivesse testemunhado todo o drama da fraqueza. Ele ficou desapontado porque sua deusa era tão má. No caminho para casa, ele estava tão ocupado pensando na fraqueza dela que não prestou atenção na estrada. Muitas vezes, ele a lembrou de não ficar confinada a uma cadeira de rodas só por causa de alguém que não merecia sua segurança. Ele a forçou a segui-lo. Hami viu que ele a via como um animal de estimação e lutou contra a sombra de Tuoi Hai no aniversário de Hamai. Muitas vezes, ficando acordado até tarde para esperar o momento de ser o primeiro a enviar seus desejos. Ele prometeu que amanhã, depois da escola, faria uma surpresa para Hami. Ao ouvir o barulho de cadernos caindo, muitas vezes quando ele saía correndo, sua mãe de repente sentiu um aperto no peito. Então ela usou um copo de plástico ao tentar ligar para o pai dele. Mas a mãe dele não queria incomodar o marido na frente do portão da escola. Então ela muitas vezes desligou de repente. Ela esperou até que seus olhos ficassem claros. Ele concordou em deixá-la dar uma mordida para recuperar o ânimo. Depois da escola, ela viu Pham Nguyen preparando um presente de aniversário para Hami quando ele desceu até a sala dos professores. Ela curiosamente abriu para ver o que Pham Nguyen tinha em mente para Hami. Ela ficou com ciúmes e colocou o presente dentro da aula. Pham Nguyen não conseguiu encontrar seu presente porque havia combinado que Hami fosse para a sala de estudo. Pham Nguyen teve que comprar uma caixa de chocolates para ela. Hamai esperou muito tempo e não conseguiu ver o presidente de classe, então mandou uma mensagem para ela pedindo para ir para casa primeiro. Ela nunca viu muita coisa quando levou o carro-chefe ao cinema. Assistindo ao filme, descobriu que ele havia feito um vídeo reunindo todos os momentos e looks do carro-chefe. A música de acompanhamento também foi composta e gravada por ele. Quando ele soube que Hamitri tinha uma boa pontuação, muitas vezes ele ficou bravo, e Hamai pediu desculpas freneticamente a ele. Muitas vezes, ele de repente deu a ela pipoca e um tesouro que tinha 102. Na vida, isso é uma xícara de chá com leite que ele preparou pessoalmente. Muitas vezes, quando chegava perto, ele lembrava a Hamai de lhe dar uma pontuação absoluta por seus pensamentos. No caminho para casa, ela conheceu seu irmão que veio exigir dinheiro. Ele agarrou seu cabelo e bateu nela. O presente de Pham Nguyen vasculhou a mochila escolar da irmã de King Long e levou todo o seu pouco dinheiro. Ele ameaçou que, se ela não ouvisse, ele não pararia de tentar colocar a transcrição dela no quadro negro. Agora, ele percebeu que estava culpando Vu Ham erroneamente, olhando para Hamai chorando por causa do filme romântico que às vezes acontecia. Desejo pretensioso e adorável. Suas obras também foram adaptadas para a tela grande.
Ele sempre sugeria que Ha-mi estudasse roteiro na mesma universidade que ele, e até pensou em colaborar com ela. Quando Ha-mai concordou em se tornar um casal de condores na indústria cinematográfica, ele imediatamente postou nossos desejos no mural de desejos. Quando ele foi para a escola no dia seguinte, muitas vezes deu a Ha-mi muitos documentos sobre cinema. Ele a levou para a escola e a lembrou de trabalhar duro por sua vida. A grande história de nós dois pertencermos à classe baixa era que havia rumores de que estávamos do mesmo lado do canalha que também se especializava em roubar coisas de outras pessoas. Jae-dong também descobriu que alguém roubou secretamente seu cartão de compras no fim de semana. Coincidentemente, apenas Lele ficava para trás todas as férias de verão, lembrando secretamente que tinha visto Tu-le segurando um frasco de creme para a pele de Tian-gu. No pneu número 1, todos vocês pensam que a desvantagem é o ladrão. Eles suspeitaram que ela havia levado os pertences de Pham Nguyen e culparam seus colegas por cuspir sangue. Um colega entrou e a acusou de ver a coisa mais fraca com seus próprios olhos. O vaso dos desejos foi para a mochila escolar, e o amigo que estava do lado de fora também queria justificar Vu-ham. Depois da escola, Ha-mai correu rapidamente para a casa de Tui-le. Ela ligou para Ni-le e ouviu um grito alto, então ficou extremamente preocupada. Em casa, Ha-mai culpou seus pais por mimar seu irmão, que entrou e bateu em sua filha. Ha-mi fugiu para salvar os fracos. Em vez de ser grata, ela não precisava da sua pena. Muitas vezes, fico insatisfeito quando Ha-mai não se importa com o perigo e vem me salvar, apenas para receber a culpa em troca. Já ouvi muitas vezes que já sabia há muito tempo que minha família está fraca. Eu entendo porque Ha-mi sempre me arrasta para comer, mas ela não precisa da falsa simpatia de ninguém. Minha dúvida: quem é o falso? Ela se arrepende de ter sido gentil com alguém que não merece, mas acredita que vem de uma origem pobre, então não é amada por todos como Ha-mi Pham. Nguyen-yi. As pessoas gostam de sair com Ha-mi não por causa de sua origem, mas por causa da franqueza e honestidade de Ha-mi. Não podemos escolher de onde viemos, mas podemos escolher como viveremos. O calor de Pham Nguyen a ajuda a se sentir mais calma. Quando eles se encontraram na escada, Ha-mai ouviu seus colegas menosprezá-la. Ela não aguentou, então falou em defesa dela e pediu desculpas a Ha-mai por seus erros. Ha-mi prometeu sempre protegê-la durante o recreio. Disse que a Sra. Van me atribuiu a responsabilidade de escrever um roteiro para apresentar na celebração. Trong Tuok Lee teve a ideia de que, em 2 aulas de atuação como essa, ela teria muito tempo para ficar com Ha-mai, às vezes desconfortável. Ha-mai se concentra em escrever o roteiro, e seus professores ficam presos às ideias. Ele tocou uma música para Ha-mai, e, com certeza, a imagem do sol brilhando ajudou Ha-mi a se emocionar. Vendo que Ha-mi estava sob pressão para se preparar para a peça, ela frequentemente organizava um piquenique e observava Ha-mi tirar selfies, mas às vezes ela também queria ser fotografada. Pham Nguyen descobriu que havia um barco destrancado, e todo o grupo aproveitou a oportunidade para fazer um passeio de barco gratuito no lago, e observar o lago sob a luz do sol. Muitas vezes eles jogaram água para resfriá-lo. Leite e água espirraram em Pham Nguyen. Rapidamente bloqueamos as 4 pessoas para ele. Você pode jogar livremente no lago. Como resultado, eles foram repreendidos pelos seguranças e muitas vezes solicitados a recolher o lixo público para refletir sobre si mesmos enquanto recolhiam o lixo. E às vezes viam uma folha em forma de coração. Ele deu Ha-mai de presente para animá-la em sua próxima peça. Ha-mai prometeu criar um trabalho que surpreenderia a todos. Ha-mai estava prestes a convidar todos para almoçar quando ela frequentemente recebia telefonemas de sua mãe. Como ela não estava se sentindo bem, ele pedia permissão para ir para casa antes do dia seguinte. Ha-mai estava preocupada porque ela muitas vezes faltava à escola. Mandou uma mensagem para ele e o professor Duong percebeu. A professora confiscou o telefone e mandou-o sair da aula. Ela teve um mau pressentimento e correu para ligar várias vezes. Mas ele não atendeu o telefone. Ha-mi levou seus amigos até sua casa para procurá-lo. Muitas vezes ninguém veio abrir a porta. Ela ficou ali sentada, ouvindo o som de Tua-hi Ha-mai, culpando-o por faltar silenciosamente à escola e não atender o telefone. Muitas vezes, ele pediu desculpas porque estava no hospital cuidando da mãe e não podia carregar o celular. Voltando à escola, o professor Vuong anunciou que a universidade alemã havia recebido a inscrição de Pham Nguyen. Ele olhou confuso para seus alunos. Ele deu a Pham Nguyen mais tempo para pensar durante o ensaio para divulgar o conteúdo do roteiro
e a história que o cercava. A princesa, mas o personagem principal não é um príncipe, mas uma cigana. No caminho para cumprir a missão, a cavaleira fez amizade com um espadachim. Todos os seus colegas se interessaram pelo roteiro da nave Capitânia porque os personagens eram limitados e todos tinham que desenhar seus papéis. Quem não agir realizará tarefas logísticas e se sentirá fraco e infeliz ao desempenhar o papel de empregada doméstica. Hamei mudou para sua posição de cavaleiro feminino. Fam, que faz o papel de espadachim, quer mudar de papel porque não quer ser amigo de quem leva suas coisas. Infelizmente, quando a qualidade da melodia não é adequada para a atuação, a princesa Pham Nguyen lembrou a todos que não atuem com base nas emoções, porque não há muito tempo para praticar, às vezes apelando ao espírito de solidariedade para provar a todos que Truong viu o que é uma forte equipe. Às vezes, parecendo cansado, Hamai deu-lhe algumas notas musicais. Ela concordou em dar-lhe um benefício incondicional, às vezes aceitando-o repentinamente, sabendo que não poderia ultrapassar o limite. Você pode pegar emprestada a mão dela do pequeno sol brilhante que pode me emprestar energia infinita? Meu RPG acelera o modo de carregamento para mim. Ele prometeu que quando sua mãe tivesse alta do hospital, ele voltaria 10 vezes mais para o solzinho. Hamai gostaria de aproveitar antecipadamente o benefício de poder ouvir muito enquanto tocava e cantava Estrelinha para ela. Porque a estrelinha é o sol no meu coração desesperado. O aniversário da escola finalmente chegou e a apresentação estava se aproximando. Mas infelizmente o treinador do cantor principal e da apresentação dramática ainda não havia chegado. Hamai ainda não conseguia entrar em contato com Tui Le, que muitas vezes pedia a Hamai para interpretar a protagonista feminina porque ela era a única que conhecia o roteiro. Hami teve que pedir a 4 Mat para narrar a história para que ela pudesse interpretar a heroína, enquanto Hami praticava esgrima com Pham Nguyen. Muitas vezes, quando ela continuava a ligar para Tui Le, descobriu-se que seu irmão a trancou no quarto e olhou para Hamai estressada. Ela decidiu tratar todo o público como cabeças de porco. A performance começa com 4 episódios contando a história de ouvir a heroína querer fazer uma viagem. A princesa tem medo de que ninguém coma panela quente com ela. A heroína promete retornar após se tornar a primeira artista marcial. No Jianghu, a cavaleira conheceu o espadachim do Palácio Real. A princesa foi sequestrada por um assassino que gostava de coentro. A babá ordenou que 2 guardas procurassem a princesa imediatamente. Se falhassem, seriam multados em 15 leites. Na situação em que a cavaleira e o espadachim aparecem para resgatar a princesa, o assassino do coentro usou uma pedra mágica para manipular a psicologia dos 2 guardas que não cederam ao mal. A metade feminina finalmente venceu. A atuação especial das 2 turmas fez todo o auditório cair na gargalhada. E dentro de Hamai continuou a chamar os fracos. Justamente quando seu irmão a contatou várias vezes, sabendo que Lei estava em apuros, Hami correu para resgatar sua melhor amiga. King Long exigia dinheiro antes de abrir a porta para libertar sua irmã. Ouvindo que ele queria usar as regras de Jianghu, Hamai imediatamente ligou para o irmão mais velho, fazendo o papel de irmão mais velho, puxando os juniores para acertar contas com o cara arrogante. Vendo que os juniores estavam agindo de forma agressiva, o irmão mais velho disse-lhes para recuarem. O nome da gangue do Dragão Dourado fez com que ele olhasse para ele com os olhos. Meu amigo com outro olho agora pediu a seus juniores que ensinassem uma lição a King Long. Ele ficou assustado e rapidamente libertou sua irmã após ser avisado por Huka. Eu pediria meu braço se o Dragão Dourado ainda ousasse tocá-lo. A fraqueza afugentou o Dragão Dourado. Todo o grupo deu um suspiro de alívio. O amigo teve que beber um gole de leite para recuperar a compostura, chegando na hora certa. No show, todos pensaram que Wick Le não tinha culpa. O peixinho se sentiu culpado por, sem saber das circunstâncias, ter sido rápido em julgar o conteúdo de Wick Le e não culpar mais Wick Tu. Todo o grupo aplaudiu o excelente desempenho de hoje. De repente, vimos Wick Pham Nguyen tão tonto que desmaiou e acordou, desculpando-se novamente com todos pelas coisas erradas que havia feito, ouvindo as perguntas dela sobre o show. Cheon-gu disse que Hami desempenhou muito bem o papel de uma heroína. Depois de ouvir isso, ela ficou desapontada. Pham Nguyen lembra você de voltar rapidamente e revisar suas lições. Eles decidiram ir para a base secreta para estudarem juntos. Muitas vezes, peço desculpas porque estou um pouco ocupado com o trabalho e não posso ir com todos para uma reunião privada. Muitas vezes, Nguyen ouve que quando a empresa de seu pai está em apuros, ele planeja vendê-la para outra pessoa. Muitas vezes pedi a Pham Nguyen que não contasse a Hami,
ele não queria afetar os estudos dela. Como meu pai está ocupado com o trabalho, muitas vezes ele tem que enfrentar tudo sozinho. Ele acessou a internet para saber mais sobre cada cláusula do contrato de venda de música. À noite, o pai chegou em casa bêbado e disse ao filho para não se preocupar muito porque ele cuidaria de tudo. Ele acredita que a saúde de sua mãe irá melhorar gradativamente. Vendo meu pai sentar e chorar, muitas vezes não consegui conter as lágrimas. Já se passaram 2 dias e Hamai ainda não conseguiu entrar em contato comigo. Muitas vezes, ele de repente liga de volta e pede para ela abrir as cortinas. Muitas vezes ele ainda sorri e cumprimenta Tio Mi no parque, pedindo desculpas por fazer Rami se preocupar. Ela se perguntou o que estava acontecendo em sua família quando eles frequentemente tocavam tambores e disse a Hamai para olhar para a lua para que ela pudesse vê-la um pouco mais. Hamai quer ser fraca quando faz um desejo para a lua. Ela mandou seu desejo para lá, esperando que se tornasse realidade e o retiraria. Muitas vezes fizemos o exame da escola de cinema juntos. Muitas vezes me emociono, vislumbrando um pouco de fé nesta vida caótica e difícil. Voltando para a casa quase vazia, depositando sua frágil esperança na estrela da sorte, ele repetiu seu desejo de entrar na escola de cinema com Hamé. No dia seguinte, a escola organizou uma atividade de dança espiritual para os alunos do 12º ano. A escola hoje será o próximo campo de batalha do 11º ano. Todos trouxeram seus esforços para chegar à porta da universidade. Na frente da turma, Pham Nguyen deu a Hamé um caderno para registrar as principais matérias de matemática da 2ª e 5ª série. Para comer Quando estiver de mau humor, vá para a base secreta. Muitas vezes, ela a parabenizou por seu exame recente e ficou em 3º lugar em sua turma. Ela só precisava se esforçar um pouco mais para levar o nome de Jaidung para a classificação ao lado de Nieu Hee. Pham Nguyen correu para o jornal Hamai, classificado em 19º lugar em toda a turma, e prometeu repetidamente não chamá-la de porca estúpida de agora em diante. Em contraste com Hamai, as conquistas de Wikiley estão regredindo cada vez mais. Pham Nguyen achava que o problema dela estava na física e na química. Ele a apoiaria mais durante as férias de verão. Às vezes, ele decidia ligar para os amigos para assistir ao nascer do sol juntos para aliviar a pressão após o exame. Empreste-lhe o casaco. Mas ainda é muito mais lento quando, um passo depois, Lele vê isso e deliberadamente coloca seu casaco na bolsa, às vezes sinalizando para Hamai entregar seu casaco. Pham Nguyen dá seu casaco para Wikiley. No horizonte, o sol finalmente nasce. Tu Hamai está determinada a se tornar uma grande roteirista e às vezes quer seguir o lado dela e se tornar uma atriz famosa. Pham Nguyen ainda gosta de matemática e é fraco, desde que consiga entrar em uma boa universidade. Tuan Duc quer ser um chefão, Little Fish gosta de viajar pelo mundo, Zhao Hui quer uma vida pacífica e seu melhor amigo vai adorar os tempos contemporâneos. Bate-papo universitário com Pham Nguyen. Hamai pensa no futuro. 10 a 5 anos depois, ela adivinha que muitas vezes terá que se juntar à equipe de filmagem e ficará em casa sem tomar banho por meio mês para se concentrar na escrita do roteiro. Após a infratora sair do laboratório, ela lerá o anúncio de que seu trabalho ganhou o grande prêmio. Eles comerão panela quente juntos e cantarão até de manhã. Mas quando ele correu para marcar um encontro com 3 pessoas, ele também quis marcar um encontro às 10h05 com Hamai sozinho. Ele se aproximou e sussurrou no ouvido dela. Eles fizeram uma promessa de 5 dias depois, não se verão e não voltarão. Vendo Hamai chegar à porta de Pham Nguyen, ele de repente a abraçou. Ele disse que durante as férias de verão, ele teve que viajar com seus pais para não poder conhecer todos enquanto esperava Hamai voltar para casa. Muitas vezes perguntei diretamente a Pham Nguyen por que ele não contou a verdade sobre ir para a Alemanha. Muitas vezes sempre gostei de humilhá-lo. Sabia aos olhos dela que apenas meu tio foi para a Alemanha antes, porque seu pai enviou secretamente os resultados da Olimpíada de Matemática para a universidade aprender. Eu não falei nada aí porque você e Hamai ficariam tristes, e eu não tive coragem de encarar isso, então pedi para você confortá-la depois que eu saísse. De volta à escola, Hamai não conseguiu entrar em contato com muitas pessoas. Quando soube que Pham Nguyen tinha ido estudar no exterior, ela foi até Hamiele para perguntar: "Por que você não me conta sobre Pham Nguyen, Sua Alteza?" América não sabia, mas pensou que estava fingindo ser estúpida. Vu Ham acredita que se Coyle não se apegasse a Hami, então ele nem sonharia em se aproximar de Pham Nguyen. Quando Hami perde o controle, Hami rapidamente a impede. E Ham Sin Hami Tin?
Por causa de sua fraqueza, ele nunca a considerou uma amiga. Então não se importou com os sentimentos de Rami. Quando ela veio procurar Tui quando veio para a América, ela só viu que a casa estava vazia, exceto por uma caixa de papelão contendo um troféu de basquete e uma foto de família de Tui Hee. Ela percebeu o quão infeliz ele estava ultimamente, quando estava se foi. Se foi, não me deixe para trás. Depois da escola, Tuan Duc perguntou a Hamai sobre a situação de Niel Hee. Ela não sabia o que responder, então só conseguiu olhar para a mesa dele e chorar. Vu Ham veio dar a Rami o número do quarto de hospital de sua mãe. Muitas vezes, Hamai agradeceu a Vu Ham e depois correu para o hospital. Nesse exato momento, ela ouviu o médico dizer para ela se preparar mentalmente porque a saúde da mãe dele não era muito otimista. Olhando para trás, vi que Rami muitas vezes sentia pena de si mesma e não conseguia conter as lágrimas. Rami disse a ele para não tentar carregar o fardo sozinho, sabendo que ela tinha acabado de terminar a escola. Voltou a estudar e ouviu sua mãe chamando-o, às vezes enxugando rapidamente a água, concentrando-se em cuidar da mãe. Para dar tranquilidade às mães, os médicos costumam dizer que estão prestes a encontrar um coração adequado à constituição da mãe. Ela sabia que seus remédios estavam acabando e estava preocupada com a possibilidade de seu filho Hamai vir testemunhar em seu nome. Ela acha que ele parece muito infantil, mas é muito confiável em momentos importantes da aula, e às vezes é conhecido como um soldado todo-poderoso. Muitas vezes, quando ela agradecia a Hamé por mentir para ajudá-lo, ela o obrigava a retribuir o favor cuidando bem de si mesmo e não perdendo o contato com ela ao ver que a casa dele estava vazia. Ela tinha muito medo de não o fazer. Vê-la mais quando novamente. Hamai, sinto muito, Hamai. Peço que você volte rapidamente para sua mãe e certifique-se de chegar em casa em segurança no hospital. O Sr. Chong disse. Um amigo entrou em contato com o hospital de Xangai, onde o coração pode ser encontrado adequado para a mãe. Muitas vezes, depois de pensar se queria levar a esposa para lá, ele dizia ao filho para ficar e se concentrar nos estudos. Muitas vezes, zero VND, ele quis acompanhar e cuidar de sua mãe nos momentos mais difíceis. Não podia deixar sua família. No dia seguinte, muitas vezes ele ficou na ponte de madeira esperando por Hamai, observando-a correr apressadamente. Ele rapidamente enxugou o suor de Rami. Ela deu a ele todas as suas economias, embora não fosse muito, mas ela poderia ajudar um pouco para agradecer. Quando ela a levou para tomar chá com leite, o chefe se perguntou se esse era seu amigo especial no passado. Muitas vezes, eu seguia o chefe para aprender a fazer chá com leite para que Rami pudesse provar o sabor especial do chá com leite. Rami dava o máximo de pontos para Rami quando Rami ia comprar tofu podre, muitas vezes devolvendo-a secretamente. Cartão bancário. Coma tofu fedorento com frequência e limpe suavemente a boca para aliviar a náusea. Ela disse que tinha feito o dever de casa. Também peço permissão aos meus pais para sair muitas vezes quando quero levar minha irmã para algum lugar. Essa foi a parede que me inspirou desde o primeiro momento que conheci esse lugar. Queria vir aqui com a Hamai. Eles eram como transeuntes tirando fotos de lembrança, às vezes junto com a Hamai com um grande coração. Espero que todos sejam os melhores. Mesmo quando eles vêm aqui para tirar fotos. Voltando para a porta da frente de casa, às vezes arrasto minha cadeira lentamente para baixo para ficar mais um pouco com ela. Meu sentimento hoje é como um lindo sonho. Ela estava com medo de que, quando voltasse para casa, acordasse do sonho. De repente, segurei a mão dela e a deixei andar mais um pouco. Depois de terminar o dever de casa, ela descobriu seu cartão do banco em sua pasta. Ela ligou muitas vezes, mas ele não teve coragem de atender o telefone. Muitas vezes ela mandou uma mensagem dizendo que meu pai e eu levaríamos minha mãe para Xangai para tratamento. Uma promessa entre nós que não esquecerei porque tenho que esperar por um veículo médico. Portanto, o gerente da escola que mais tarde levou sua esposa muitas vezes tinha que ir a Xangai para cuidar dos procedimentos de sua mãe. Assim que entrava no carro, ele dirigia para lá sob uma chuva torrencial. Mai continuou correndo atrás de Wick Hai até que ela desmaiou. Tudo o que ela pôde fazer foi chamar o nome dele em vão. Na quinta série, a senhora Kyovan pediu aos alunos que entregassem seus telefones antes de cada aula. Hamai enviou dezenas de mensagens de texto, mas não obteve resposta, estudando sozinho para passar no vestibular da Universidade de Pequim. Porque só assim ela terá a chance de vê-lo novamente, mas todos os dias ela não consegue deixar de lembrar do sorriso dele. Cheong-gu entregou a carta de Pham Nguyen a Hamai.
Ele pediu desculpas por não ter tido coragem de se despedir. Tinha ouvido muitas histórias de família e tentaria descobrir seu endereço. Ele contou a Rami se houvesse alguma dificuldade em estudar. Depois, é só me enviar uma mensagem ou, se quiser confiar em mim, pode me enviar uma carta. 100 dias antes do vestibular para a 12ª série, o primeiro ensino médio prometeu estudar muito 12-5, e em um piscar de olhos acabou. Juramos em nome da juventude a partir de agora. Aproveite cada segundo para valorizar o tempo, usar o suor e a vontade para superar as dificuldades, não trair as expectativas da escola. Os pais se esforçam todos os dias para nomear a placa de ouro do vestibular, começando a trazer beleza com folhas, o amuleto da sorte de Tui Hei, com a esperança de entrar pelo portão da universidade e encontrá-lo novamente. 20 dias após o exame, a família de Rami esperou ansiosamente pelos resultados. Toda a família começou a chorar quando Rami conseguiu 608 pontos extras para entrar na academia de cinema. Seus pais correram para contar a boa notícia aos parentes. Mas Ramai só pensa em Niel-hee, lembrando-se do voto ao luar daquele dia. No dia em que recebeu o diploma, Ramai sentiu como se alguém estivesse olhando para ela. Pensando que estava tendo alucinações, ela continuou se divertindo com as amigas, tirando fotos e levando seu certificado de formatura para o local que havia prometido. Alguém chamou seu nome. Muitas vezes, quando ela questionou, ele realmente desapareceu do mundo dela. Depois de muitas vezes, ele voltou inesperadamente, abraçou Ramai com força, deu um beijo amoroso em sua testa e prometeu não ir a nenhum outro lugar. Mas essa bela visão era apenas um sonho. Em maio de 2025, agora sou roteirista. Ela veio revisar a lista do elenco de seu novo filme. Quando ouviu que alguém tinha o mesmo nome do personagem principal masculino, Truong Tua imediatamente se escondeu quando Rami viu o gerente chamado Toto, se perguntando se a imagem desse protagonista masculino era o primeiro amor do roteirista Rami Diao. Ao escolher os atores para o filme, ela quis voltar para sua cidade natal para finalizar o roteiro. Esperando a filha voltar para casa, Mai, ansiosa para pensar no amor, viu seu pai preparando um plano. Olhando um para o outro, Rami rapidamente correu de volta para seu quarto. Ao reorganizar suas roupas, ela deixou cair o pote acidentalmente. O desejo foi para debaixo da cama. Ramai puxou-o para fora, mas pegou a velha caixa de souvenirs errada, que era a melhor coroa feminina de chumbo, o novo 5º cartão de felicitações, o diário do tempo. O binóculo contém a imagem vencedora da caneta e a foto da turma número 1. Chegando à reunião de classe depois das 10h05, Ramai conheceu Cheo Ngu novamente. Ela tinha acabado de aceitar a proposta de casamento de Tuan Duc. No entanto, eles ainda lutaram incessantemente como antes. O grupo de amigos estava quase reunido. Meu amigo, que acabou de abrir uma vinícola, apresentou-o ativamente ao roteirista Ramai. Ele esperava que seu produto aparecesse em um filme da Marinha dos Starpsewer. Meu amigo me disse ontem que viu muitas vezes no aeroporto e estava com medo de que Ramai não ficasse feliz. A pessoa mudou rapidamente de assunto. Mas Ramai ainda estava esperando alguém voltar para Little Fish. Dizia-se que Pham Nguyen estava fazendo doutorado na Alemanha e ainda mantinha um relacionamento à distância com os fracos. Bem quando Lele entrou, ela disse que Pham Nguyen estava ocupado trabalhando em sua redação, então ele não poderia voltar para casa. Lhe parecia ser próximo de Ramai e perguntou deliberadamente sobre Niel Hai em vez de evitar Ramai. E disse francamente: "Eu também quero muito. Encontrei quando dei uma lição nele e o banheiro se desculpou por não saber muito, e ainda não tinha voltado." Rami se perguntou sobre o drama sem se cansar. Depois, ela afirmou que estava esperando a pessoa em seu coração, mesmo que tudo acabasse, era um assunto pessoal. Justo naquele momento, Ramai recebeu um telefonema informando que ela tinha um convidado ilustre. Mai voltou apressadamente, mas essa pessoa era Pham Nguyen An, e queria criar uma surpresa para não voltar para casa. Pham Nguyen tinha acabado de abraçar e cumprimentar Rami quando ele entrou fracamente em Wuhan, perguntando-se se Pham Nguyen havia voltado para casa e também escondido sua namorada. Depois que ele veio confortá-la, ele também quis surpreendê-la com uma conversa particular com Pham Nguyen Ha. Eu me perguntei se ele iria confortá-la. Pham Nguyen disse que ainda se lembrava da promessa de 10,5. Por isso, quando regressou ao país, Ramai não se esqueceu, mas lamentou que alguém não tivesse perguntado mais. Pham Nguyen disse, depois de muitas viagens a Xangai. Tendo cortado o contato com ele, Pham Nguyen adivinhou que tinha medo de implicar os amigos e assumir a responsabilidade de tomar decisões por si próprio, sem dizer uma palavra.
Nos últimos 5 anos, ela enviou mensagens a ele em todos os momentos importantes de sua vida. A única vez que alguém atendeu o telefone não foi ele. Vendo a fraqueza de Hamai, Hamai pediu permissão para voltar e escrever o roteiro. Após a violação de Hamai, ela não quis mais atuar com ela. Ela pediu a ele que lhe desse uma chance de conversar, e descobriu que, enquanto estava em um relacionamento à distância, ela teve um caso com um diretor rico. Pham Nguyen pensou que a culpa era dele porque ele estava ocupado com o trabalho e não podia cuidar dela. Ele pensou que ela encontraria alguém melhor. Nhoque questionou se ele ainda só gostava de Rami, mesmo que a pessoa ao lado dele fosse ela. Ele ainda não podia substituir Rami e voltar para o antigo muro do amor. Rami agora só tinha um lado sobrando. Sua outra metade ainda se recusava a aparecer na base secreta. As memórias eram tão antigas quanto ontem, eles haviam experimentado doces sentimentos de raiva juntos. Mas agora só restava uma concha vazia. Truong Nieu Olá. Hoje é o último dia da promessa 10-5. Se você não aparecer, não vou mais esperar. Às vezes estive sempre zelando por você. Só não tenho coragem de enfrentar as palavras de despedida. Estou lá embaixo esperando por você. Mas cheguei. Hamai ainda não voltou. Enquanto isso, ela bebia vinho para aliviar sua tristeza no teatro Tia Ninggu, pensando que um homem covarde como Tui Hi não merecia arrependimento. Pham Nguyen quer tomar uma bebida com Rami. Vendo que Tia Ninggu estava tão bêbado que desmaiou, Tuan Duc pediu permissão para levar primeiro a namorada e saiu. Tuan Duc viu que muitas vezes, em vez de dizer olá, ele sempre lia o número do quarto. E no quarto Hamai revelou que toda vez que ela cantava uma música, essa música frequentemente aparecia quando ela gritava alto. Eu venho aqui rápido. Às vezes entro imediatamente porque sinto muita falta do Hamai. Quando chego perto, abraço e beijo o Tuok. No caminho para casa, Hamai ainda pensa que estou sonhando com Hamai. Eu me desculpe. Não estou bem. Isso não é um sonho. Eu estou. É verdade. É uma coisa linda de se reclamar. Ele nunca tinha dado flores a ela em seus sonhos. Se o fizesse, ela lhe daria uma pontuação perfeita porque as rosas simbolizam o amor. Eu vou te amar todos os dias sem desaparecer amanhã de manhã. Hamai, olhe para mim. Eu realmente voltei para você. Hamai ainda não acredita, porque se ele voltar, com certeza terá que encontrá-la mais cedo. Ela se lembra de todas as épocas de admissão, quando ia à secretaria da escola de cinema perguntar o nome dele. Todos a aconselhavam a esquecê-lo o mais rápido possível. Ela também queria ouvi-los, mas não conseguia. Ela enlouqueceu assistindo filmes, mas o nome dele não estava lá. De agora em diante, por favor, não apareça mais nos meus sonhos porque não vou mais te pedir. Muitas vezes eu rapidamente a puxo de volta para ter certeza de que realmente estou de volta e que nunca mais vou deixar você. Acordando de manhã, Hamai lembrou-se do sonho da noite passada. De repente, ela viu um vaso de rosas frescas sobre a mesa. Justamente quando o peixinho leopardo aparecia com frequência no jornal, descobriu-se que ele costumava ser ator de teatro e se preparava para entrar no cinema com seu primeiro trabalho chamado Spring Breeze. Muitas vezes compartilho que também estou participando de uma série de TV recentemente. Essa é a promessa mais importante da minha vida. Prometemos fazer o vestibular para uma academia de cinema, mas você faltou até o dia 0510. Durante esse tempo, ela permaneceu resiliente e carregou sozinha nossos sonhos. Até hoje, ainda não esqueci nossa promessa. Quando ele voltou, sua imagem apareceu de repente diante dos olhos de Hamai. Ela culpou sua mãe por deixar um estranho entrar na casa de Hamai. Ficou com raiva e a perseguiu porta afora. Ele só sabia como admitir todos os seus erros. Muitas vezes mandando mensagem para Rami. Eu sei que o tempo passou e não pode ser salvo. Não espero que você me perdoe. Só peço que me dê uma chance de compensar. Sempre esperarei por você até o anoitecer. E às vezes esperarei lá embaixo que Rami Pham Nguyen venha bater no meu melhor amigo. Questionei quem me prometeu cuidar bem de Rami, mas felizmente você ainda está em paz. No dia seguinte, começou oficialmente a jornada para perseguir a esposa da atriz. Ele seguiu Rami e então, independentemente da mão dela, entrou no carro. Ele ameaçou que se ela não se comportasse, ele beijaria o canalha de volta. Na noite anterior, muitas vezes ele disse que veio trabalhar. Ele fez o papel principal masculino. Então precisamos discutir mais com o roteirista. Quando vamos ao parque de diversões, Hamai quer sentar muito no carrossel. Ela se lembra da última vez que Rami quis colecionar coisas e comprar um livro para ele autografar. Ele se torna um grande ator. Ela vai vendê-lo para ganhar dinheiro.
Hamai pensava que era apenas uma piada quando ele era jovem. Quando o ciclo atingiu o auge, ele muitas vezes desejou poder estar com a pessoa que amava. Ainda acreditava em coisas infantis, muitas vezes pensando que se isso se tornasse realidade, ele desejou 1000 vezes. No caminho para tirar fotos, Hamai descobriu que estava prestes a chover. Ela ficou com tanto medo que não conseguia respirar. Ela tranquilizou Hami, ajudando-a a se sentir mais segura, e voltando para sua casa, gritou muitas vezes não para vir procurá-la. Além do trabalho, ela não quer vê-lo novamente. Ouça Tui. Olá, por favor. Me dê uma chance de dizer que todos os dias, nos últimos 5 dias, eu dei uma chance a ele. Mas em troca, ele nunca deu uma chance a ela. Ele não se despediu até as 10h55. Até retornar. Ele também não explicou que queria começar de novo no dia seguinte. Em vez de tornar isso público, muitas vezes ousava assistir Hami secretamente. Quando Nyokle passou, ela viu Hamai e perguntou sobre Hamai. Quando ela voltou, Hamai afirmou que nunca foi sua rival amorosa. Se você é sincero com Pham Nguyen, deveria respeitá-lo em vez de culpar os outros. Doi Nyat. Lê saiu muitas vezes quando pediu bolos para Hami. Quando soube que ela não gostava de comê-los, ele ficava trocando diferentes tipos de bolos. Hami tinha que devolvê-los diretamente. Muitas vezes ele corria freneticamente atrás dela, se desculpando e prometendo não ficar por aqui também. Justamente quando Hamai ouviu a notícia de que seu pai estava no hospital, ela muitas vezes a arrastou com relutância para visitar seu tio. O médico diagnosticou-lhe gastrite aguda. A mãe de Hamai agradeceu muito por levá-lo prontamente ao pronto-socorro e o trouxe para casa. Ele me agradeceu muitas vezes, mas ainda estava bravo com ele por fazer sua filha sofrer, disse ele. Hamai escreveu o roteiro dia e noite para cumprir sua promessa de que ele seria o protagonista masculino em seu primeiro filme. Mesmo assim, ela tinha medo da chuva. Muitas vezes sinto vergonha e prometo não incomodar ou machucar minha beleza inferior. Vendo que estava chovendo lá fora, Hamai foi procurar Ni-hee preocupadamente. A cena de 5 anos atrás, dela sozinha correndo atrás dele na chuva fria, apareceu de repente, fazendo Hami incapaz de respirar. Mas desta vez, muitas vezes eu realmente voltei para as terras baixas. Não tenha medo de eu estar aqui. De agora em diante não vou deixar você chorar mais e tirar ela da chuva. Muitas vezes ele se culpou por deixá-la tão infeliz, afirmou que fosse ensolarado ou chuvoso. Ele nunca sairia do lado dela. Por favor, perdoe-o e não use a desculpa de afetar o protagonista masculino. É por isso que eu corri atrás dele no dia seguinte. Mas sentiu falta sem o rabo mole. Depois disso, ela usou o trabalho como desculpa para contatá-lo. Inesperadamente, Tuan Duc pegou o telefone e disse que às vezes não tinha mais cara de conhecer Hamai. Então estava arrumando suas coisas e voltou para Pequim para ir à casa de Ni-hee. Tuan Duc lamentou que Hami estivesse um passo atrasado, às vezes deixando para trás uma caixa de fotos de Hamai. Mas descobriu-se que ele nunca esteve ausente de seus marcos importantes. Esteja ele se formando ou entrando na faculdade, ele sempre a observava em silêncio. Hamai perguntava rapidamente sobre o voo de Nyo-hee. Então ele saiu da sala. Tuan Nguyen explicou. Eu vi que muitas vezes, quando estava com febre alta, ainda chamava o nome de Hamai a noite toda. Então tive que usar o sofrimento e a humilhação como um substituto para a responsabilidade de Hami quando ele ousou conspirar com Tuan Dat para me enganar. Mas ele estava tão fraco que caiu nos braços de Hami. Depois de levá-lo ao quarto para tomar o remédio, ele pediu permissão para ir para casa primeiro. Muitas vezes ele rapidamente a puxou de volta e quis ouvir a verdade. Por que ele mudou o número de telefone e não foi para a universidade de cinema? A seguiu, contou muitas vezes que depois de chegar a Xangai, seu pai foi roubado de todo o dinheiro para a cirurgia de sua mãe. Essa foi a primeira vez. Ele testemunhou seu pai chorar como uma criança logo depois que sua mãe fez um transplante de coração e desmaiou repentinamente. Ela se culpou por ter sido reprovada no 2º ao 5º exame de admissão à faculdade do filho. Como a saúde de sua mãe ainda é fraca e sua família não tem muito dinheiro, ele às vezes não se atreve a se inscrever em uma escola em Pequim. Ele retorna à sua cidade natal para procurar sua esposa, mas olhando para sua situação, muitas vezes ele não quer envolvê-la. Então fica em Xangai para estudar e depois sai e se candidata a um emprego. Porém, o caminho de ser ator é cheio de espinhos, não conseguindo nenhum papel e, às vezes,
tendo que entregar mercadorias para ganhar dinheiro. Finalmente, uma empresa o chamou para um teste, mas mesmo assim, tentar não significa ser aceito. Mesmo tendo falhado centenas de vezes, ele ainda não desistiu porque cumpriu sua promessa de se tornar o protagonista masculino no trabalho de Rami. Sua sorte desapareceu gradualmente quando ele perdeu o telefone com o chaveiro que Rami lhe deu. Depois disso, um amigo o apresentou a muitos que trabalhavam como ator em uma trupe de teatro e disse que por mais difícil que fosse e quantos desvios ele tivesse que fazer, ele ainda tentaria cumprir sua promessa com Rami de que um dia, o diretor Ngo encontrou um ponto fraco. Hai imediatamente o deixou estrelar seu novo trabalho. Depois que sua vida se estabilizou gradualmente, ele coincidentemente leu o roteiro de Rami. Ela havia registrado todos os seus momentos mais bonitos. Muitas vezes, participam imediatamente da escalação de atores para interpretar o papel masculino principal e retornam à sua terra natal. Muitas vezes, comprar a casa antiga da família para esperar a beleza aparecer tira a responsabilidade de sempre resolver o problema sozinho. Contanto que você me diga que está pronto para ir estudar em Xangai, não vou deixá-lo novamente. Por favor, me perdoe. Hamai ainda estava com raiva porque não acreditava que tinha acabado de se recuperar de sua doença, então afirmou que no futuro confiaria totalmente em Hamai 200%. Se ela se recusasse a perdoá-lo, ele não deixaria Rami ir. Como eu era muito tímido antes, sentia falta de ficar com você, mas de agora em diante, vou valorizar cada minuto e cada segundo vendo Rami sorrir com frequência, aproveitando para beijá-la na boca, agradecendo, de mãos dadas. Voltando à ponte de madeira, eles se lembraram da lembrança de serem perseguidos como camarão e Jerry para rever o sentimento. Naquela época, ele costumava usar camisa e carregar a namorada nas costas. Ele decidiu trabalhar duro na academia para poder carregar Hei Mai até ela pesar 100 quilos. Algum tempo depois, o filme americano encerrou oficialmente as filmagens. A diretora Ngo espera colaborar em seu próximo filme. Pham Nguyen veio parabenizar Hamai e deu a ela. Olhando para a foto de infância de Hamai, ele não esperava encontrá-lo no trem. Naquela época, Pham Nguyen foi intimidado por Rami e se levantou para protegê-la, e até usou lágrimas para ameaçar os bandidos. Pham Nguyen devolveu a cavaleira. A foto dele se despedindo dos dois amigos porque precisava ir ao aeroporto para voltar para a Alemanha no hotel estava tão fraca que ela abraçou Pham Nguyen com força. Perdoe-a. Esse lado muitas vezes deu um presente a Hamai. A surpresa foi uma parede de fotos que capturou todos os belos momentos da juventude de nós dois. Eu me distraio para tirar uma foto da minha namorada se beijando, e às vezes preparo um buquê de rosas para provar que esse não é o sonho dela. Eu vou te amar todos os dias. Você concorda em me deixar te amar pelo resto da sua vida? Muitas vezes concordo que durante o primeiro acampamento, Nyeo-hee e Rami preparam suas roupas cuidadosamente no caminho para o ponto de encontro. Hamai encontra a velha senhora dirigindo o carro subindo a colina e imediatamente ajuda com a lata de tinta inesperadamente alta, caindo muitas vezes quando conseguiu proteger sua namorada a tempo. Como resultado, o casal se transformou em dois arco-íris brilhantes. A velha acreditava que se eles fossem tão gentis, com certeza seriam felizes para sempre. Quando ela chegou ao acampamento de verão, ficou surpresa quando o namorado preparou tudo. Mas ontem à noite ele teve que vir aqui para preparar tudo sozinho. Saiba que a habilidade culinária da sua namorada é limitada. Muitas vezes ele grelhou pessoalmente carne para ela comer, mas de repente pegou fogo. Muitas vezes ele rapidamente usou um extintor para apagar o fogo, mas estragou a carne. Ele estava prestes a ir comprar comida quando de repente começou a chover. A abraçou com força. Mi ficou com medo e queria levá-la para sair para se acostumar com a chuva novamente, disse ele. A chuva foi tão suave que mesmo que ele batesse na mão, não doeu. Ele até ouviu a chuva sussurrar que estava muito feliz por poder fazer amizade com Rami novamente. Ela encontrou coragem para superar suas próprias barreiras. No final, costumo grelhar carne com sucesso para minha namorada. Ele não esqueceu de registrar esse momento feliz. Justamente quando Tuan Duan ligou para confiar sobre o temperamento errático de Cheon-gu, o feliz casal de Tuan Duan continuou reclamando da vida. Uma doce noite de pré-casamento se transformou na cama de Tuan Duan. Para compensar, deu um caminho posterior para sua namorada. Ele se aproximou lentamente e segurou com força a mão da senhorita Hamai. Certa vez, você me emprestou uma estrela e esperou até eu entrar na Academia de Cinema de Pequim para devolvê-la.
Sinto muito por quebrar minha promessa à estrela no passado. Maneiras de devolvê-lo, então uma nova estrela foi preparada. Não posso mudar o passado, mas o presente e o futuro estarão com esta estrela, jurando te proteger para sempre. Mas quando eu for sempre o protagonista masculino da sua vida, todo o céu de estrelas irá provar o nosso amor. Queridos jovens, todos encontrarão amigos adoráveis para se divertir. Chore com seus amigos tolos. Tentem juntos pelos seus sonhos. Caiam e depois desistam novamente. Talvez na estrada da vida nos percamos, mas enquanto seguirmos em uma direção, cresceremos juntos no próximo cruzamento, com certeza seremos compatíveis.